Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 8. Capítulo 65. 3 dias depois, do lado de fora de um mercado negro da Terra do Fogo, Senshi estava sentado alegremente sobre uma pilha de cofrinhos, contando as moedas. Tanto dinheiro, nem consigo gastar tudo. Enquanto contava, ele jogava as moedas no compartimento de armazenamento do sistema. Lá dentro, pilhas de dinheiro formavam verdadeiros mares de riqueza. Ele suspirou, pensando que não havia tempo suficiente para gastar tudo. Bem em frente a ele, Uchiha Itachi encarava com olheiras profundas, parecendo prestes a desmaiar. Nos últimos 3 dias e noites, ele não pregara o olho. Enquanto os clones de Senshi no estilo madeira completavam as tarefas, o corpo verdadeiro de Senshi arrastava Itachi para missões sem parar. Se Itachi somasse todas as tarefas que realizará em toda a sua vida até então, o número não se compararia ao das tarefas que realizará nesses 3 dias. Uma única ideia surgiu na mente de Itachi. Talvez eu devesse me confessar para o Sasuke enquanto ainda posso. Nesse ritmo, não vou sobreviver para ver o Sasuke crescer. Vou morrer cumprindo meu dever. Alheio aos pensamentos amargos de Itachi, Senshi contava o dinheiro enquanto conversava. Ishini-san, viu como eu estava certo? Faça algumas missões comigo por alguns dias e veja só você, tão revigorado. Itachi não estava nem um pouco convencido. Queria gritar. Abram esses olhos e vejam esses anéis de panda debaixo dos meus. Estou prestes a enlouquecer. Não estou nada cheio de energia. Nesse instante, passos se aproximaram não muito longe, alguém empurrando uma cadeira de rodas. Os dois viraram a cabeça e viram Yakushi Kabuto guiando uma figura envolta em bandagens, que à primeira vista não era nem homem nem mulher. Ao avistar Senshi, a figura soltou um grito de raiva. Uzumaki Senshi, então você está mesmo aqui. Era uma voz feminina penetrante e furiosa, como se ela guardasse um rancor irreconciliável. Senshi piscou. Quem é aquele? Ele nunca tinha feito nada inapropriado, ou pelo menos era o que pensava. Mas naquele instante, por entre as bandagens, espreitou um olho dourado semelhante ao de uma serpente. Um palpite passou-lhe pela mente. Ai meu Deus! Você é Orochimaru? Ele reconheceu Kabuto, mas o novo visual de Orochimaru era extremamente peculiar, e Senshi quase não o reconheceu de imediato. Contudo, lembrou-se de que, naquele momento, Orochimaru de fato havia assumido um corpo feminino como receptáculo. Então ele pode ter chamado Orochimaru de Irmão Cobra, o tempo todo, mas talvez devesse ter sido Irmã Cobra. Ao pensar nisso, Senshi não conseguiu conter o riso. A aparência atual de Orochimaru era francamente deplorável. Ao lado dele, Itachi também congelou por um instante, para então perceber que era de fato Orochimaru, em estado ainda pior que o seu. Isso quase confortou Itachi. Pelo menos ele não era o único a sofrer com o tormento de Senshi. Tentando conter o riso, Senshi encarou o olhar furioso de Orochimaru. Uzumaki Senshi, como você ousa rir? Senshi rapidamente dispensou a ideia com um gesto de mão. Você está enganado, eu não estou rindo. Então, o que aconteceu para você ficar assim? Nesse momento, Orochimaru ficou furioso. Ele havia gasto 100 milhões de ryu, apenas para ser enganado por Senshi. Uzumaki Senshi, o receptáculo que você me deu estava com defeito. A reencarnação falhou. Senshi olhou para Orochimaru com confusão. Falhou? Por trás das bandagens, a expressão de Orochimaru era desagradável. Em circunstâncias normais, a reencarnação de cadáver vivo deveria ser segura, contanto que sua energia espiritual fosse mais forte que a do alvo. Ele a havia usado muitas vezes sem erros. Senshi achou aquilo engraçado, num sentido de prazer pelo infortúnio. Fracassar é bom, pensou Senshi. Isso significa que há um novo emprego à espera. Ele brincou. Será que sua energia espiritual não estava no nível ideal? Seu tom provocador enfureceu completamente Orochimaru. Bobagem. Aquele Uchiha que você me deu tinha uma vontade extremamente determinada. Se não fosse por uma alma adicional escondida no último segundo, eu jamais teria perdido. Consumido pela raiva, Orochimaru lamentou. Senshi me enganou direitinho. Furioso, ele disse. É óbvio que a culpa é sua. O Uchiha que você me forneceu não era nenhuma só pessoa. Até então, Itachi havia escutado em silêncio. Inesperadamente, a conversa se voltou contra ele. Mas, na verdade, Senshi percebeu. Ele havia entregado Obito, não Itachi. O único Uchiha por perto era Itachi, são e salvo. Então o culpado devia ser Obito. Com isso, Itachi ficou furioso, liberando seu Mangekyou. Uma kunai apareceu em sua mão. Vocês dois, o que fizeram com o Sasuke? Senshi ficou paralisado, confuso. Por que Sasuke? Mas Orochimaru ignorou Itachi, apenas soltando uma risada fria com suas pupilas douradas, semelhantes a serpentes, encarando Senshi. A responsabilidade é sua. Então Orochimaru voltou seu olhar para Itachi. Por sorte, há um Uchiha perfeito bem aqui. Capturem-no e me entreguem, e ficaremos quites. Orochimaru já havia lutado contra Itachi, mas não era páreo para ele, então imaginou que Senshi seria capaz de subjugá-lo. O rosto de Senshi se contorceu em desaprovação. Enquanto aquela pessoa estivesse viva, a tentativa de Orochimaru de capturar Itachi seria extremamente imprudente. Ele não pretendia deixar Itachi escapar. Além disso, Itachi havia se mostrado extremamente útil, conseguindo trabalhos no mercado negro do País do Fogo. Mesmo que Senshi quisesse vendê-lo, esperaria pelo menos até que terminassem de explorar o mercado negro. No entanto, Orochimaru ficou furioso. Seu receptáculo se mostrou inutilizável, o que significa que sua missão está incompleta. Você simplesmente vai abandoná-la? Mesmo que as coisas tivessem dado errado com Obito, Orochimaru ainda queria um corpo Uchiha. Em sua visão, Itachi era o ideal, e se Senshi realmente conseguisse entregar Itachi, Orochimaru não se importaria de pagar uma quantia adicional. Afinal, ele ainda tinha 900 milhões de sobra, graças ao golpe que deu em Danzou. Mas Senshi não tinha intenção alguma de permitir que sua taxa de sucesso de 100% fosse manchada. Ele suspirou.
Eu nunca disse que ia desistir. Conte-me os detalhes primeiro. Afinal, o trabalho valia 100 milhões de ryu. Ele precisava resolver isso. Se rumores se espalhassem, seria péssimo. Mais importante ainda, Orochimaru ainda tinha 900 milhões para gastar. Mesmo que acabassem se tornando X, isso só aconteceria depois que Senshi o extorquisse do restante. Então Orochimaru, profundamente contrariado, explicou. O Uchiha Obito tinha mais de uma alma em seu corpo, além de algo oculto. Resumindo, havia um outro ocupante à espreita. Senshi rapidamente se lembrou de que, depois que a metade direita de Obito foi esmagada na ponte Kanabi, Madara usou o Zetsu branco para reconstruí-lo. Com o senho franzido, Senshi perguntou. Então, onde ele está agora? Orochimaru disse friamente. Ele escapou. Senshi. Ele havia deixado o Obito quase morto, incapaz de resistir. Para ele, conseguir escapar do covil de Orochimaru era algo impensável. De repente, um pensamento surgiu na mente de Senshi. Espere, você recolocou o outro Sharingan do Obito? Os dois olhos? Orochimaru ficou em silêncio. Antes da reencarnação, ele devia ter restaurado o olho perdido de Obito. Senshi havia lhe dito repetidamente que apenas um conjunto completo de olhos Mangekyou é verdadeiramente perfeito. Então sim, Orochimaru tinha feito isso. Na ponte Kanabi, a vida de Obito mudou drasticamente. Desde aquele dia, as engrenagens do destino giraram cada vez mais rápido. Através de inúmeras tragédias, ele acabaria ganhando o apelido de Nascido para a Ruína. Senshi, de repente, perdeu a vontade de provocar o terrestre Obito. Com um único Kamui, Obito já havia virado o mundo Shinobi de cabeça para baixo. Dobrar o poder do Kamui significava um problema enorme. Com o Mangekyou duplo, Senshi ainda poderia derrotá-lo, com certeza. Mas Obito poderia escapar facilmente com um Kamui aprimorado e possivelmente até mesmo com Susanoo. Levando em conta a última luta, Obito fugiria assim que visse Senshi. Capturá-lo agora seria muito mais difícil. Após refletir por um instante, Senshi suspirou. Encontrar um Obito com Kamui duplo não é fácil. Até eu preciso de tempo. Ele decidiu recapturar Obito para Orochimaru. Se Obito conseguisse escapar dele novamente, a culpa seria definitivamente de Orochimaru. Mas Orochimaru balançou a cabeça negativamente. Não precisa. O corpo daquele homem é muito problemático. Não o quero mais. Com uma única mordida na alma de Obito, Orochimaru sentiu o suficiente. Ele não tinha a menor vontade de passar por aquilo de novo. Senshi deu uma risadinha. Não conseguiu derrubá-lo, então agora está dando desculpas, é? Mas francamente a escolha de Orochimaru foi correta. A vontade do Shinobi número 1, o fã apaixonado, era imparável. Até mesmo a 10 Caudas perdeu em um cabo de guerra dentro de Obito. Em seguida, Orochimaru apontou para Itachi. Mas o Uchiha Itachi está bem aqui, capturem-no para mim. Comparado ao Uchiha Obito, Orochimaru sentia que Itachi era um receptáculo muito mais perfeito. A expressão de Senshi tornou-se desdenhosa. Se Orochimaru não conseguia derrotar um Obito quase morto em um duelo, como poderia lidar com Itachi? Ele não tinha intenção de atender ao pedido de Orochimaru, mas o deixou passar educadamente por enquanto. No entanto, Orochimaru esboçou um sorriso sombrio. Entregue-me o Uchiha, Itachi, e prometo que você não sairá perdendo. Eu até elaborei um excelente plano para ganhar dinheiro. Assim que eu conseguir a reencarnação, você poderá deixar a Akatsuki se quiser, não será uma grande perda para você. Nesse momento, Senshi sentiu um lampejo de curiosidade. Orochimaru, como Shinobi, podia ter suas habilidades em combate questionadas, mas seu intelecto era indiscutível. Se Orochimaru afirmava ter um grande plano para acumular riquezas, talvez fosse verdade. Então Senshi perguntou, qual é o plano, senhora Cobra? Danzou já foi completamente explorado por você. De onde mais você vai tirar dinheiro? Mas, naturalmente, Orochimaru não revelaria seu plano agora. Ele precisava garantir o corpo de Itachi, reencarnar com sucesso e só então o revelaria. Não precisa de detalhes. Só precisa lidar com o Uchiha Itachi, para mim. Com isso ele aguardou a resposta de Senshi. De fato, ele não estava mentindo sobre ter um grande plano. Assim que tivesse o recipiente perfeito, tudo correria sem problemas. Senshi mergulhou em breves reflexões. Do ponto de vista de Itachi, aquilo parecia bastante sinistro. Antes, Senshi o havia chamado de querido camarada, mas agora parecia estar ponderando se deveria vendê-lo a Orochimaru. Itachi percebeu que o Shigaki Kizami estava certo. Senshi era incrivelmente perigoso. Fazer negócios com ele era como dançar com um tigre. Mas, na verdade, Senshi não tinha intenção de entregar Itachi. Se ele o entregasse, quem cuidaria de todos os serviços do mercado negro, publicaria as tarefas e faria as entregas. Além disso, como ele continuaria a lucrar com as tarefas do mercado negro do País do Fogo se Itachi desaparecesse? Além disso, Itachi pode não ser mais fácil de derrotar do que Obito. Se por acaso Orochimaru morresse pelas mãos de Itachi, quem pagaria os 900 milhões de ryu restantes? Portanto, entregar Itachi a outra pessoa não era uma opção. Ao refletir sobre o assunto, Senshi concluiu que havia outra maneira, os sorteios da loteria do sistema. Desde a última atualização do sistema, era possível extrair certos Kekkei Genkai. Ele já tinha um Shikotsumiaku guardado. Ao longo dessas missões, ele acumulou muitos pontos. Se sacrificasse o suficiente, poderia potencialmente produzir uma pequena Kaguya. Portanto, Senshi poderia confiar nos sorteios aleatórios do sistema para resolver o problema de Orochimaru. Capítulo 66. Nesse instante, Senshi se sentiu à vontade. Confiante e sereno, ele falou com Orochimaru. Não vou entregar o Itachi para você, mas tenho uma maneira melhor de resolver seu problema. Volte e espere. Garanto que terminarei para você hoje mesmo. Ao ouvir isso, Orochimaru sentiu um lampejo de suspeita nos olhos. Ele confiava nas habilidades de Senshi, mas Senshi também havia dito anteriormente que restavam apenas 3 Uchihas vivos no mundo Shinobi. Sasuke era apenas uma criança, inútil. Itachi havia se tornado parceiro de Senshi, e Senshi não se oporia a ele.
Quanto a Obito, segundo Senshi, seu Sharingan possuía algumas propriedades incomuns. Agora que Obito possuía 2 Sharingan completos, mesmo para Senshi capturá-lo levaria tempo. Nessas circunstâncias, como Senshi conseguiu resolver o problema em um único dia? Orochimaru não pôde deixar de perguntar. Como exatamente você planeja resolver isso? Senshi deu um sorriso confiante e profissional e respondeu casualmente. Segredo comercial. Ao ouvir isso, Orochimaru só pôde mudar a forma como perguntou. Tem certeza de que consegue resolver isso em apenas um dia? Assim que teve uma solução em mente, Senshi estava transbordando de confiança ao dizer a Orochimaru. Aguarde minhas boas notícias, Orochimaru. Não precisa se preocupar com o resto. Orochimaru ficou em silêncio por um momento, depois decidiu confiar nele, pedindo a Kabuto que o levasse embora em sua cadeira de rodas. Ao vê-los partir, Senshi não continuou realizando missões com Itachi. Ele pousou a mão no ombro de Itachi. Ishini-san, não podemos continuar fazendo missões agora. Precisamos encontrar um lugar para parar e descansar. Ele falou com pesar na voz. Ao ouvir isso, Itachi finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Ele sentiu que ia desmaiar de cansaço, na verdade precisava descansar. Nesse momento, ele também percebeu que viajar com Senshi era uma questão extremamente perigosa. Ou um deles era forçado a realizar missões consecutivas, arriscando um colapso instantâneo, ou outros acidentes surgiam, possivelmente levando a sua venda por Senshi. Agora ele entendia perfeitamente porque o Shigeki Kizami se recusava categoricamente a aceitar missões com Senshi. Em pouco tempo, os dois se viram em uma certa floresta. Senshi escolheu um lugar aleatório e sentou-se para descansar. Ao mesmo tempo, aproveitou a enorme quantidade de pontos de emprego acumulados nessas missões recentes para se entregar a uma frenética maratona de sorteios. Enquanto Senshi permanecia quieto e pensativo, Itachi recostou-se numa rocha para descansar um pouco. Ele não dormia há 3 dias e 3 noites inteiras. Esta era a melhor oportunidade para se recuperar um pouco. Ele ficou um tanto perplexo, no entanto, porque Senshi, que não demonstrara nenhum sinal de cansaço, de repente decidirá descansar. Mas para Itachi definitivamente era uma boa notícia. Ele finalmente poderia descansar sem se preocupar com mais missões. Enquanto isso, Senshi, de olhos fechados, começou seus sorteios. Diferentemente dos pequenos sorteios esporádicos de antes, desta vez foi uma grande e épica produção. Lá dentro, Senshi disse para si mesmo. Mano do sistema, vamos fazer um bom aquecimento com 10 loterias. Sua consciência deu a ordem, e o sistema começou a sortear imediatamente. Agora que a função gacha do sistema foi atualizada, as recompensas se tornaram notavelmente melhores. 10.000 pontos deduzidos. Pontuação restante, 310.350. E sorteio. Parabéns! Você obteve. Nível Karma purificado mais 1. Um Byakugan, 1 par. 3 cartão de quantidade de chakras. 3 de força física. 1 olho com aptidão para dirigir, motor drive. 20 dangos, bolinhos de 3 cores. Etc. Espere, o que está acontecendo aqui? Tem algo de um mundo completamente diferente. Senshi abriu apressadamente o painel para examinar os itens recém-adquiridos. Aprendizagem por habilidade, direção motora? Ao usar essa habilidade, você adquire a capacidade especial Motor Drive. Quando atingido por uma técnica do tipo elétrico, você não sofre dano. Em vez disso, sua velocidade aumenta. Senshi ficou um pouco atônito. Era exatamente a mesma habilidade de Pokémon. Ele já havia sorteado uma Pedra do Trovão, e agora recebeu um disco de aprendizado de habilidade especial. Após refletir por um instante, ele se sentiu ao mesmo tempo surpreso e entusiasmado. Muito bem, vamos fazer 100 de uma vez. Senshi prontamente decidiu gastar 1/3 de seus pontos. 100.000 pontos deduzidos. Restam 210.350. E sorteio. Parabéns! Você obteve 1 Kekkei Genkai, liberação de fervura, 4 cartões de quantidade de chakras, 3 de força física, mais um nível Karma purificado, 20 dangos, bolinhos de 3 cores, 20 cupons de Shiraku Ramen, etc. Por fim, as mensagens monótonas do sistema ecoaram. Detectado que Karma purificado atingiu o nível S? Detectado que afinidade com o mundo ninja atingiu o nível SS? Atende aos requisitos de fusão. Parabéns! Você desbloqueou um atributo raro. Poder dos 6 caminhos, SR. Poder dos 6 caminhos. Você fundiu as energias de 2 mundos. Você não é mais um mortal comum. O nível atual. Rank D. Habilidades desbloqueadas. 1. Levitação. Você pode ignorar a gravidade e flutuar no ar. 2. Imunidade a ninjutsu. Qualquer jutsu é ineficaz contra você. 3. Técnica secreta de liberação Yin Yang, Orbes da busca da verdade. Você pode forjar orbes da busca da verdade usando a liberação Yin Yang para atacar inimigos. Uma série de comandos fez com que Senshi se levantasse abruptamente. Essa sinergia de alto nível de Karma mais afinidade com o mundo ninja produziu um resultado inesperado, um bônus para o modo 6 caminhos. Ele sentiu uma onda poderosa percorrer seu corpo, transformando-o em uma existência do tipo 6 caminhos. A pele de Senshi empalideceu, tornando-se fantasmagórica, e chifres brotaram em sua cabeça. Seus cabelos, antes ruivos, desbotaram para o branco. Seu corpo inteiro se elevou lentamente do chão. Na floresta, Itachi, que estava tirando uma soneca, acordou sobressaltado, alarmado com a aura opressiva que se erguia do local. Olhando ao redor, ele viu Senshi flutuando no ar naquela forma monstruosa. Embora sempre tivesse achado Senshi assustador, aquele novo espetáculo era extremamente aterrador. O próprio Senshi, ignorando Itachi, estava testando a habilidade de levitação. Basicamente, era um voo estacionário lento, não um voo propriamente dito, e, portanto, pouco prático. Além disso, essa forma tinha uma famosa desvantagem.
Retirando um espelho de mão de seu compartimento no sistema, Senshi deu uma olhada em si mesmo e viu uma figura de rosto pálido com chifres. Ugh, isso é horrível demais. Eu fico péssima com chifres e pele branca. Ele preferia muito mais seu visual antigo. Posso desligá-lo? Com um simples pensamento, ele desceu suavemente. Os chifres em sua testa encolheram e desapareceram. Seu cabelo voltou à sua cor vermelha normal e sua pele recuperou um bronzeado saudável. Sacudindo os cabelos ruivos, Senshi posou com ar de superioridade em frente ao espelho. Sim, isso é muito melhor. Mas nossa, aquilo era o modo 6 caminhos, não era? Eu finalmente entendi. Incrível. Ele se permitiu relaxar um pouco antes de continuar a inspecionar o espaço do seu sistema. Uma grande aquisição de fato, incluindo vários Kekkei Genkais, alguns Byakugan, Sharingan, além de um disco de aprendizado de movimentos. TM, soco trovão, ataque usando um punho carregado de eletricidade. Pode deixar o oponente paralisado. Todos esses itens Pokémon eram meio desconcertantes, possivelmente insinuando a transformação do mundo ninja em uma espécie de campo de treinamento Pokémon. Senshi achou a ideia divertida. E talvez eu dê para o Sasuke. Eu já tenho um bom conjunto. Pedra do Trovão mais Motor Drive mais Soco do Trovão. Ele se tornará um Pokémon elétrico, Sasuke. Mas Itachi pode acabar paralisado. Com um sorriso malicioso nos lábios, ele inadvertidamente exalava uma aura ameaçadora que fez Itachi, que estava adormecido, estremecer. Senshi estava claramente tramando algo novamente. Por fim, Senshi encontrou algo especialmente interessante em seu sistema, que Orochimaru certamente adoraria. Fruta da Serpente Zoomítica, Yamata no Orochi, otimizada para o mundo ninja, recompensa de Rank S do mundo de One Piece. Esta Akuma no Mi do tipo Zoomítica do tipo animal, é ainda mais rara que as do tipo Logia. Habilidades. Yamata no Orochi, o usuário pode se transformar na serpente de 8 braços. Cada cabeça possui sua própria consciência, atacando de ângulos diferentes. Vidas múltiplas, cada cabeça representa uma vida. Cada vez que uma cabeça é destruída, o usuário perde essa cabeça. A destruição de todas as cabeças resulta em morte. Na versão original de One Piece, a forma Oni de Black Maria foi ofuscada, mas o verdadeiro exemplo de usuário da fruta Yamata no Orochi foi Kuruzumi Orochi. Apesar do nome lendário, sua atuação em cena foi pouco impressionante. Mas nas mãos de Orochimaru, seria uma combinação perfeita. Ele certamente exploraria ao máximo as 8 cabeças de serpente conscientes, especialmente com sua astúcia. Além disso, possuir uma Akuma no Mi do tipo animal resolveria as deficiências de resistência física de Orochimaru. No mundo de Naruto, o chakra surge da combinação de energia física e espiritual, portanto. O físico aprimorado de uma Akuma no Mi do tipo animal e suas 8 cabeças de serpente poderiam muito bem lidar com o consumo de chakra de um Sharingan transplantado. Além disso, cada cabeça representa 8 vidas, alinhando-se perfeitamente com a busca de Orochimaru pela imortalidade. Ao perceber que aquilo era tão ideal, o sorriso de Senshi se alargou ainda mais. Mas obviamente não posso simplesmente entregar para ele de imediato. Afinal, Orochimaru ainda tem 900 milhões para gastar. Ao observar o sorriso cada vez mais radiante de Senshi, Itachi sentiu arrepios por todo o corpo. Ao mesmo tempo, em Amegakuri, na base da Akatsuki, finalmente a organização acolheu um novo membro, Idan, o imortal fanático de Jashin. Talvez a mente mais obtusa entre os Akatsuki. Ele pode ser forte, mas não é muito inteligente. Se Senshi lhe desse um mosquito ninja como invocação, Idan poderia lançar maldições de sangue de qualquer lugar. Dentro da base da Akatsuki, Idan tentava dormir, mas achava o ambiente ainda mais difícil do que no culto de Jashin. Afinal, pelo menos o culto de Jashin lhe permitia descansar o suficiente. Bang, bang, bang. De repente, a porta do quarto ecoou com fortes batidas, acordando Idan. Droga, vou te matar. Ele gritou, com os olhos vermelhos de sangue. Quem abriu a porta foi Kakuzu. Kakuzu, sentindo-se bastante orgulhoso ultimamente de volta ao seu trabalho habitual de arrastar pessoas à força para realizar missões. Diferentemente de quando trabalhava com Senshi, em que Kakuzu acabou sendo arrastado à força. Kakuzu viu a ameaça de Idan e simplesmente disse: "Você dormiu mais de 2 horas. Agora vamos ao mercado negro para coletar recompensas." 2 horas. Em tempos normais, um shinobi descansava muito mais do que isso. Mas para Kakuzu, acostumado ao ritmo insano de Senshi, limitar o descanso de Idan a 2 horas era brincadeira de criança. Idan estava furioso, mas foi inútil. Ele seguiu um Kakuzu enojado até o mercado negro. O fedor dos cadáveres ali presentes o fez querer vomitar, e ele reclamou incessantemente. Ele detestava mercados negros, mas Kakuzu prosperava neles. Não é à toa que Senshi sempre dizia que Kakuzu tinha um dom perfeito para a coleta de recompensas. Enquanto isso, em um dos laboratórios de Orochimaru, um portal espaço-temporal vermelho escuro e giratório apareceu repentinamente perto de Orochimaru e Kabuto. Ao ver aquilo, os olhos de Orochimaru brilharam friamente. Ele esboçou um sorriso enigmático. Finalmente você chegou. Bem então, qual é o seu plano para resolver este problema? Parece que você não trouxe uma embarcação adequada. Ao perceber que não havia mais ninguém ao lado de Senshi, especificamente não Uchiha Itachi, Orochimaru ficou desconfiado. Como Orochimaru repetidamente desejava capturar Itachi para obter um corpo, Itachi naturalmente se recusava a se aproximar dele. Senshi, por razões de sigilo profissional, não obrigou Itachi a acompanhá-lo nessa questão. Senshi avançou, queixo erguido, e disse: "Orochimaru, desta vez eu garanto que seu pedido será a maior dádiva que você já recebeu. Para lhe dar um corpo perfeito, encontrei algo nunca antes visto em todo o mundo shinobi." Os olhos de Orochimaru brilharam de curiosidade. Ele não acreditaria facilmente que algo que Senshi trouxera pudesse ser realmente único em todo o seu mundo. Mas, dado seu conhecimento sobre Senshi, talvez fosse possível. Então ele perguntou: "O que é?"
Senshi então pegou uma fruta vermelha brilhante com padrões curiosos, com um formato que lembrava um abacaxi, e a colocou sobre a mesa do laboratório. Os olhos de Orochimaru estavam cheios de surpresa. Por mais rara que fosse, ele nunca tinha ouvido falar ou lido sobre tal fruta, nem visto nada parecido. Atrás dele, Kabuto perguntou: Lorde Orochimaru, o que é isso? De sua cadeira de rodas, Orochimaru balançou a cabeça negativamente. Não sei. Nunca vi nada parecido. Então ele lançou um olhar desconfiado para Senshi. Você está tentando me enganar com alguma fruta desconhecida? Senshi achou isso engraçado e suspirou. Orochimaru, você realmente deveria aprender mais. Você nem sequer sabe sobre esse tesouro lendário. Ele estava claramente provocando Orochimaru. A fruta Yamata no Orochi não existia no mundo Shinobi, é claro. Como Orochimaru poderia saber? Ao ouvir Senshi chamá-lo de tesouro lendário, a curiosidade de Orochimaru aumentou. É um item lendário? Senshi assentiu solenemente. Sim. Essa fruta se chama fruta Yamata no Orochi. Ao comê-la, você ganhará a habilidade de transformar seu corpo na serpente de 8 cabeças, a Yamata no Orochi. Antes que Senshi pudesse continuar, Orochimaru já estava surpreso. Mesmo com toda a sua pesquisa e conhecimento, ele nunca tinha ouvido falar de algo que transformasse alguém em uma besta lendária apenas por comê-la. Mas ele ouviu em silêncio e Senshi explicou. Enquanto está na forma de Orochi, cada cabeça tem sua própria mente atacando de todos os ângulos. Senshi imaginou mentalmente como Orochimaru poderia desenvolver cada cabeça da serpente para empregar uma variedade de ninjutsu. 8 cabeças, 8 ninjutsu, ou 8 variações do mesmo ninjutsu em sinergia. O potencial era enorme para alguém com o intelecto de Orochimaru. Ao ver o rosto de Orochimaru revelar cada vez mais entusiasmo, Senshi sorriu. Mas ele ainda não havia terminado. Além da habilidade de múltiplas vidas, você efetivamente ganha 8 vidas com ela. Mesmo que você morra de verdade uma vez, contanto que todas as cabeças não sejam destruídas, você continuará vivendo. Nesse instante, Orochimaru quase saltou da cadeira de rodas em choque. Toda sua vida, ele havia buscado a imortalidade. Com a reencarnação do cadáver vivo, ele já era o shinobi mais distante da morte, mas esse método sozinho poderia não garantir tudo. Agora, com a possibilidade de 8 vidas, além de uma abordagem completamente nova para a cura, se ele dominasse esse princípio, poderia pesquisar sistematicamente a fruta para criar novos avanços na cura. Ao reverter a própria morte, ferimentos comuns se tornariam triviais. Assim, Orochimaru encarou a fruta com olhos flamejantes. Ele estava louco para pegá-la imediatamente, uma excitação incontrolável crescendo dentro dele. Kabuto ficou atônito com a reação de seu senhor, mas permaneceu em silêncio. Então, no exato momento em que Orochimaru estendeu a mão para pegar a fruta, Senshi a puxou de volta. Ei, olhe bem, a fruta Yamata no Orochi é absolutamente única neste mundo shinobi. Você não imagina que pode obtê-la por apenas 100 milhões de ryu, imagina. Não estou tentando te explorar. Mas em seguida você terá que me dar quantos trabalhos grandes eu quiser, e eles precisam ser extra grandes. Senshi concluiu com um sorriso maroto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 67. A fruta Yamata no Orochi nas mãos de Senshi provavelmente só serviria para decapitar um oponente, não lhe permitiria utilizar plenamente as habilidades da fruta. Mas nas mãos de um talento como Orochimaru, certamente renderá resultados impressionantes. Senshi também havia ignorado outro detalhe, que Yakushi Kabuto seria uma ótima opção para essa fruta. De certa forma, Kabuto poderia ser um candidato ainda mais significativo. Sob os olhares curiosos de Senshi e Kabuto, Orochimaru consumiu decisivamente a fruta Yamata no Orochi, pegou uma colherada e a engoliu. Uma expressão estranha surgiu no rosto de Orochimaru. Depois de um tempo, ele não conseguiu se conter e caiu na gargalhada típica do clã Uchiha. Ha. Era evidente que a fruta Yamata no Orochi já havia começado a fortalecer e modificar seu corpo. Ele estava visivelmente passando por algumas mudanças. Bum! No instante seguinte, a aparência de Orochimaru mudou drasticamente. Uma após a outra, 8 cabeças de serpente emergiram as cabeças de Yamata no Orochi, trocando de pele continuamente. Senshi percebeu que a primeira cabeça se assemelhava um pouco ao rosto de Orochimaru. Inicialmente era de um verde escuro, enquanto as outras 7 cabeças e pescoços tinham um tom turquesa mais claro. No entanto, com o passar do tempo, uma das cabeças de serpente de Orochimaru continuou a trocar de pele, indicando claramente uma transformação adicional. Senshi não pôde deixar de exclamar, admirado. Muito bem, irmão cobra. Você acabou de comer a fruta e já fez um truque novo. Craque, craque. A cabeça de serpente verde escura com as feições de Orochimaru começou a trocar de pele aos poucos. Gradualmente sua cor mudou de um verde escuro para um branco pálido. Essa cabeça de serpente branca recém-emergida já se assemelhava à forma original de Orochimaru em 7 ou 8 décimos. Nesse instante, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso satisfeito. Essa fruta Yamata no Orochi era ainda mais perfeita do que ele havia imaginado. Orochimaru tinha certeza de que após a transformação da fruta, seu novo corpo era, no verdadeiro sentido da palavra, o receptáculo perfeito definitivo. Tornará-se um vasto tesouro, repleto de riquezas inesgotáveis a serem descobertas. Enquanto isso, as outras 7 cabeças de serpente Yamata no Orochi também estavam trocando de pele. Não havia dúvidas, Orochimaru era realmente um mestre em brincar com cobras. Com ela, essa Akuma no Mi do tipo serpente se desenvolveria ao máximo de seu potencial. Atrás de Orochimaru, Kabuto observava as incríveis mudanças que se desenrolavam. Em silêncio tomou uma decisão, precisava juntar dinheiro. Afinal, só Senshi conseguia obter essas frutas da serpente.
Vendo os resultados impressionantes em Orochimaru, o desejo de Kabuto por uma fruta dessas era incontrolável. Ele precisava juntar dinheiro. Assim que conseguisse juntar 100 milhões de Ryu, encomendaria uma Senshi para ele também. Senshi não tinha noção de quão profundamente Kabuto havia sido afetado pela transformação de Orochimaru. Sem saber, ele havia conquistado um cliente potencialmente importante. Orochimaru era excelente em pesquisa e desenvolvimento, enquanto Kabuto se especializava em integração técnica. Mesmo que a fruta Yamata no Orochi não aparecesse novamente, havia uma chance de outra fruta da serpente surgir. Kabuto poderia pagar a recompensa e publicar uma missão para recuperar a fruta. Craque, craque. Nesse momento, as 7 cabeças de serpente restantes de Orochimaru terminaram de trocar de pele. A pele verde descartada jazia no chão, enquanto as 7 cabeças recém-reveladas se assemelhavam às da técnica Yamata. Pô! Generosamente, Orochimaru demonstrou um de seus ninjutsus mais conhecidos, ejeção da espada da serpente após completar a muda. Todas as 8 cabeças de serpente que o compõem expeliram uma espada cada uma. Senshi achou interessante, mas como Orochimaru tinha acabado de consumir a fruta, ele ainda não podia liberar todo o seu poder. Caso contrário, ele poderia até mesmo realizar a sequência, a cobra cospe Orochimaru cospe a cobra, e assim por diante. Observando Orochimaru, agora transformado, Senshi perguntou com grande interesse: Orochimaru, quer sair para treinar? Ele estava bastante curioso para saber o quão forte Orochimaru havia se tornado com o poder da fruta Yamata no Orochi. A cabeça do meio engoliu a lâmina Kusanagi de volta e soltou uma risada fria. Não era que ele menosprezasse Senshi ou acreditasse que ele pudesse vencer, mas sim que ele simplesmente não arriscaria uma vida tão levianamente. Antes, quando ele não possuía o poder da fruta Yamata no Orochi, Senshi talvez tivesse pegado leve com ele. Mas agora que Orochimaru basicamente tinha 8 vidas, Senshi certamente lhe mostraria uma força que ele nunca havia visto antes. Com certeza, era exatamente isso que Senshi estava pensando. Já que Orochimaru poderia morrer até 8 vezes, não lutar com tudo seria uma falta de respeito com essas 8 vidas. Perto dali, Kabuto estava fascinado pela demonstração dos novos poderes de Orochimaru. Ele desejava essas habilidades para si, desesperadamente. Mal podia esperar para acompanhar o progresso do Lorde Orochimaru. Momentos atrás, Senshi não havia percebido, mas agora notou o brilho ansioso nos olhos de Kabuto por baixo dos óculos. Ele entendeu imediatamente. Kabuto claramente almejava tais habilidades. Senshi se aproximou, deu um tapinha no ombro de Kabuto e disse: Kabuto, o tesouro está em algum lugar no mundo Shinobi, trabalhe duro e junte dinheiro. Orochimaru ouviu a conversa, mas não se importou. Ele nunca fora mesquinho em compartilhar conhecimento. Mesmo com Sasuke, que bem poderia matá-lo algum dia, ele se dedicou ao máximo. E, em sua opinião, Kabuto era um excelente aluno. Assim que Kabuto progredisse mais, Orochimaru poderia contratar Senshi para obter uma fruta semelhante para ele. Dado o talento de Kabuto, ele certamente desenvolveria seus poderes ao máximo, assim como Orochimaru fizera. De volta a Konoha. Em frente à pedra memorial, Kakashi estava de pé mais uma vez, encarando em silêncio fileira após fileira de nomes gravados. Há algum tempo, ele havia pedido ao terceiro Hokage que designasse pessoal para investigar se Obito ainda estava vivo. O terceiro Hokage concordou. Mas muito tempo havia se passado e não havia muitas pistas. Até então, pouco progresso havia sido feito. Kakashi não tinha certeza se suas suspeitas estavam corretas. Se Obito estivesse vivo, onde estaria agora? O que ele fizera todos esses anos e por que não retornará à vila? Nenhuma dessas perguntas tinha resposta. Baque. Nesse instante, atrás de Kakashi, ouviu-se o som repentino de algo pesado caindo no chão. Kakashi estremeceu e se virou em um único olhar, e ele sentiu como se um raio o tivesse atingido. Ele viu Obito. Embora sua aparência fosse drasticamente diferente do garoto que Kakashi se lembrava, não havia como se enganar. Era seu querido amigo. O que diabos está acontecendo aqui? Ao ver Obito inconsciente com os sinais vitais incertos, Kakashi correu até ele. Estava atônito, mas ao mesmo tempo radiante. Seu amigo estava realmente vivo. Obito, Obito, o que aconteceu com você? Kakashi chamou Obito repetidamente, mas ele não respondeu. Vendo a gravidade de seu estado, Kakashi não hesitou e o levou imediatamente para o hospital de Konoha. Ao chegar lá, Obito foi atendido imediatamente e passou uma hora inteira sob cuidados médicos antes de ser transferido para uma enfermaria. A mente de Obito estivera confusa o tempo todo. Ele se lembrava vagamente de ter encontrado Uzumaki Senshi e um indivíduo muito perigoso. Antes que pudesse usar o Kamui para escapar, o inimigo o feriu gravemente, deixando-o completamente indefeso. As lembranças do que aconteceu em seguida eram vagas. Ele tinha apenas uma ideia geral, sem detalhes. Em um quarto de hospital em Konoha, Obito finalmente abriu os olhos, ainda grogue. Ele viu Kakashi parado não muito longe, junto ao parapeito da janela. Assim que Obito recuperou a consciência, Kakashi percebeu. Radiante por vê-lo acordado, Kakashi apressou-se e perguntou preocupado: Obito, como você está se sentindo agora? Por que você não voltou para a vila? Kakashi queria dizer muito mais, mas as palavras ficaram presas em sua garganta ao perceber que ambos os olhos de Obito possuíam um Sharingan, o tipo com um padrão espiral. Ele reconheceu aquele olho direito em particular. Ele havia permanecido na órbita de Kakashi por anos. Ao ver aquilo, Kakashi sentiu choque e uma pontada de perda. Então é isso. Você contratou Uzumaki Senshi para recuperar seu Sharingan? A pergunta de Kakashi surpreendeu Obito e naquele instante, ele percebeu que sua máscara havia desaparecido. Obito encarou Kakashi de volta, então usou o Kamui, desaparecendo instantaneamente em um vórtice giratório. Obito, espere.
Kakashi estendeu a mão, tentando impedi-lo, mas só conseguiu agarrar o ar. Mesmo que gritasse no exato momento em que Obito invocasse seu jutsu, Obito ainda assim não ficaria. Um leve redemoinho se formou em uma câmara subterrânea escondida. Obito, ainda fraco, caiu no chão. Este era o lugar que Uchiha Madara usará para salvá-lo, um esconderijo muito seguro. Contudo, o poder de Uzumaki Senshi era tão temível que seguro, agora era apenas um termo relativo. Naquele momento, Obito estava agitado e furioso. Ele caiu no chão, respirando com dificuldade. Desta vez, ele havia sido severamente espancado, primeiro quase morto por Senshi, e depois sujeito à interferência de Orochimaru. Embora a reencarnação do cadáver vivo de Orochimaru não tenha conseguido dominá-lo, devido ao corpo único de Obito e às suas células Zetsu, ainda assim causou danos. Agora Obito estava sentado no chão, sentindo curiosamente o efeito de ter 2 Sharingan novamente. Essa parte, pelo menos, melhorou seu humor. Droga, espere só para ver. Ele havia avisado Nagato que Senshi era um grande problema, mas Nagato não deu ouvidos. E veja só onde isso levou, quase à morte. Maldito seja aquele Uzumaki Senshi. Maldito seja Orochimaru e aquele idiota do Nagato. Eles vão pagar por isso. Eu não vou deixar isso passar impune. Na base de pesquisa de Orochimaru, ele havia regredido de sua forma de serpente Yamata no Orochi para o normal. Ele estava extremamente satisfeito com o serviço pós-venda de Senshi. Após os aprimoramentos da fruta Yamata no Orochi, seu corpo agora era o receptáculo perfeito. Ele já tinha planos para levar adiante seus experimentos. Orochimaru lançou um olhar para Senshi. Como esperado do mercenário mais forte do mercado negro, um ninja com reputação de grande perspicácia. Estou muito satisfeito com este resultado. Senshi ignorou o elogio. Se Orochimaru queria se aproximar, tudo bem, mas o próximo passo era encomendar mais missões. Tendo lidado extensivamente com Senshi, Orochimaru o conhecia bem. A rigor, Orochimaru provavelmente era o principal cliente de Senshi. Após breve reflexão, Orochimaru disse: preciso dos Kekkei Genkai Sharingan e Byakugan. Você tem alguma maneira de consegui-los? Senshi achou aquilo divertido. Será que ele tinha um jeito? Ele possuía os canais de produção, os canais de venda, até mesmo um canal de aquisição a custo zero se necessário. Claro, a raridade significava um preço mais alto, e ele precisava convencer Orochimaru a pagar de bom grado. Senshi acariciou o queixo e fingiu estar preocupado. O Byakugan, o Sharingan, esses são os Kekkei Genkai mais valiosos de Konoha. Orochimaru o interrompeu. Ele sabia que aquelas palavras insinuavam um preço alto. Preciso delas em um formato que possa ser perfeitamente utilizado. Adquirir um Kekkei Genkai não é tarefa fácil. Ser capaz de usá-lo perfeitamente é ainda mais difícil. Mesmo assim, havia uma coisa da qual ninguém duvidava. Embora Senshi pudesse cobrar uma quantia exorbitante, ele sempre entregaria o serviço. Tendo perambulado pelo mundo ninja por anos, as habilidades de atuação de Senshi eram de primeira linha. Vendo sua expressão de dor, Orochimaru franziu levemente a testa. Interiormente, ele refletiu. Então, obter um Kekkei Genkai perfeitamente utilizável é realmente tão difícil? Até esse garoto Senshi parece inseguro se conseguirá. Senshi franziu a testa por mais um instante, depois disse a Orochimaru: obter as linhagens sanguíneas do Sharingan e do Byakugan não é fácil. Conseguir que funcionem perfeitamente? Ainda mais difícil. Orochimaru, você tem certeza de que é isso que deseja? Ao ouvir isso, o ânimo de Orochimaru se renovou. Afinal, você recebe o que paga. No mundo ninja, se Senshi não conseguisse lidar com uma missão, provavelmente ninguém mais no mercado negro conseguiria. Orochimaru refletiu sobre o assunto e finalmente disse: diga o preço. Senshi respondeu casualmente: 100 milhões de ryu para o Sharingan e 100 milhões de ryu para o Byakugan. Orochimaru deu um tapinha na orelha, como se suspeitasse que a transformação da fruta Yamata no Orochi tivesse danificado sua audição. Irritado, disse: Uzumaki Senshi, não é assim que uma citação deve ser feita. Senshi sorriu. O clã Uchiha está praticamente dizimado. Quase não há ninguém em todo mundo ninja que possa fornecer o Sharingan. Orochimaru assentiu. Muito bem, então por um par de Sharingan perfeitamente utilizáveis eu pago 20 milhões de ryu. Na opinião dele, aquele preço parecia bastante razoável. Ele até sentiu certo arrependimento pelo passado. Quando saiu de Konoha, não foi ao clã Uchiha para roubar alguns olhos Sharingan. É claro que se Orochimaru tivesse realmente feito isso, ele poderia nunca ter saído de Konoha ileso. 20 milhões de ryu? Isso mal daria para cobrir um par de Sharingan de um único Tomoe. Orochimaru, você claramente não tem ideia dos preços praticados. Orochimaru soltou uma risada fria sem dizer mais nada, esperando que Senshi continuasse. Capítulo 68. Irmão Cobra, eu já te contei quase tudo o que sei sobre o Sharingan. Sinceramente, você acha que cobrar 100 milhões de ryu por um par de Sharingan de 3 Tomoe é realmente tão caro assim? Senshi acabará de enumerar uma série de fatos interessantes sobre o Sharingan para Orochimaru. Sim, eles são efetivamente substituíveis a quente, prontos para uso assim que transplantados. Mas, sem uma constituição especial, a simples impossibilidade de desativá-los à vontade se torna uma enorme desvantagem. Veja o Kakashi, um gênio indiscutível. Sua reputação foi reduzida a um nível 50-50 em grande parte por causa do seu Sharingan. Seu consumo de chakra se tornou lendário. As pessoas praticamente o usam como unidade de medida para chakra. Portanto, embora obter um Sharingan possa ser relativamente fácil, conseguir um que você possa utilizar plena e perfeitamente é um problema completamente diferente. É verdade que graças às recompensas do seu sistema, Senshi não teria muita dificuldade em lidar com isso. Mas se ele não fizesse Orochimaru suar um pouco, como mais ele conseguiria aumentar o preço? Assim, Senshi prosseguiu com seu discurso.
Eu já disse, só restam 3 Uchihas em todo o mundo Shinobi. Obito e Itachi são inúteis para você. Isso deixa apenas Sasuke. Orochimaru balançou sua cabeça serpentina, refletindo sobre o assunto. É verdade. Mas o Sasuke é só uma criança, apontou Senshi dando de ombros. E agora que você tem o poder da fruta Yamata no Orochi no seu corpo, você realmente vai abrir mão disso só para possuir um garotinho Uchiha? Ou vai esperar até ele crescer? Diante disso, Orochimaru ficou em silêncio. O argumento de Senshi não era totalmente infundado. Quando Orochimaru percebeu que nem Obito nem Itachi lhe seriam realmente úteis, ele considerou brevemente Sasuke. Mas o garoto não era sua prioridade. Sim, na linha do tempo original, Orochimaru acabou decidindo fazer de Sasuke seu novo receptáculo, embora isso tenha sido mais por desespero. Kimimaro estava à beira da morte e o próprio corpo de Orochimaru estava debilitado. Mesmo assim, Orochimaru, convicto de seu sucesso, acabou sendo morto por Sasuke. Embora tenha sobrevivido em uma forma fragmentada, ele ficou fora de ação por um bom tempo. Senshi não queria de jeito nenhum que aquilo se repetisse neste mundo. Ele estava tentando dissuadir Orochimaru, preocupado que se Orochimaru decidisse capturar Sasuke, nem mesmo 8 vidas seriam suficientes para protegê-lo. Não podemos esquecer que Sasuke atualmente tem um contrato de tutoria com Senshi. Se Orochimaru também viesse atrás de Sasuke, ele estaria aprendendo com Senshi e com Orochimaru simultaneamente. Some a isso a personalidade teimosa e obsessiva de Sasuke, e a raiva que o impulsiona, e seu crescimento seria exponencial. Em pouco tempo Sasuke estaria muito além do controle de Orochimaru. E se isso terminasse mal, Orochimaru poderia acabar morto. Quanto a Senshi, isso significaria perder as recompensas de missões futuras. Isso era inaceitável. Por sorte, Orochimaru não estava tão obcecado por Sasuke naquele momento. Para começar, Orochimaru ainda era forte e saudável, com ambos os braços intactos. Ele estava no auge de sua forma e não via muito valor em uma mera criança Uchiha. Além disso, criar Sasuke exigiria tempo e recursos. Seria mais econômico contar com Senshi, a máquina ambulante de concluir tarefas. Afinal, até então, com as habilidades assustadoras de Senshi e sua extensa rede de informações, não havia tarefa que ele não pudesse realizar. Após refletir sobre o assunto, a expressão de Orochimaru se transformou em um sorriso malicioso. Sim, de fato. O que nos leva à verdadeira questão: como exatamente você pretende me conseguir um par de Sharingan que eu possa usar perfeitamente? Senshi fez uma expressão de dor. É definitivamente complicado. Embora eu tenha um plano geral em mente, é só que... Ele parou de falar, deixando seu olhar fixo em Orochimaru. Tendo lidado com Senshi por tanto tempo, Orochimaru compreendeu imediatamente o que ele queria dizer. Rangendo os dentes em relutância, ele disparou. Tudo bem. 100 milhões são 100 milhões. Mas então Orochimaru mudou de assunto. Eu concordei em pagar 100 milhões pelo Sharingan, mas o Byakugan é outra história, não é? O clã Hyuga ainda vive em Konoha. Tudo o que você precisaria fazer é se infiltrar e capturar alguém. Não seria fácil conseguir um par de Byakugan? Ouvi dizer que lá em Kirigakuri tem um assassino de Byakugan que já roubou um. Isso não prova que não é tão difícil assim? Ao ouvir isso, Senshi revirou os olhos. Ugi, Orochimaru, você está planejando ser uma cobra de um olho só. Se não se importar, claro, posso ir coletar esse Byakugan para você. Não se preocupe, vai custar menos de 100 milhões. Orochimaru ficou momentaneamente sem palavras. Obviamente, ele não queria apenas um único Byakugan. Com o senho franzido, ele disse, mas se os Shinobi de Kiri conseguiram uma, você certamente não seria mais fraco do que eles. Certo. Senshi balançou a cabeça. Obter um Byakugan não é a parte difícil. Mas você acha que simplesmente consegui-los resolve todos os problemas? Veja o Audikeri. Assim que ele pegou aquele Byakugan, Konoha o colocou na lista de procurados de alto nível. E ao contrário de Kirigakuri, que sabe cuidar dos seus, eu sou apenas um Shinobi errante de pouca importância. Será que eu poderia mesmo ignorar a recompensa que Konoha oferece pela minha cabeça? Eu não conseguiria comer nem dormir direito. Se eu acabasse mentalmente instável por causa de toda essa pressão, quem seria o responsável? Orochimaru não conseguia parar de encarar Senshi, que agora fazia um drama exagerado de angústia. Em poucos dias, a falta de vergonha de Senshi parecia ter crescido ainda mais rápido que seu poder. Este era o suposto mercenário mais forte do mercado negro. O número de pessoas que o querem morto é praticamente infinito. E ele está preocupado com uma recompensa de Konoha? Antes que Orochimaru pudesse responder, Senshi continuou. Além disso, o clã Hyuga é dividido em casa principal e casa secundária. Matar alguns membros da casa secundária pode não ser grande coisa, mas se você matar alguém da casa principal, é como mexer num vespeiro. E de qualquer forma, claro, o Byakugan da casa secundária pode ser transplantado, mas ele é marcado com o selo do pássaro enjaulado. É isso mesmo que você quer? Ao ouvir isso, os olhos de Orochimaru brilharam com pensamentos. Ele certamente conhecia o selo do pássaro enjaulado, uma técnica especificamente criada para impedir que os olhos do clã Hyuga caíssem em mãos inimigas. Mesmo que alguém conseguisse roubar esses olhos, o selo os destruiria. É por isso que quase todos os Byakugan permanecem estritamente dentro do clã Hyuga. Obviamente, Orochimaru não estava interessado em nenhum olho da casa secundária selado. Mesmo que o clã cometesse um deslize e os olhos escapassem do selo intactos, ele não tinha interesse nesse tipo de produto defeituoso. Após refletir cuidadosamente, ele percebeu que o argumento de Senshi estava correto. Obter um par de Byakugan
totalmente funcionais não era mais fácil do que obter um Sharingan em perfeito funcionamento. Ainda desconfiado, Orochimaru lançou um olhar de soslaio para Senshi, que apenas retribuiu o olhar com olhos aparentemente sinceros. Mas Orochimaru tinha um forte pressentimento de que Senshi estava tramando algo. E naquele momento, apenas Senshi parecia capaz de executá-lo. Então Orochimaru engoliu suas dúvidas e disse, tudo bem, 200 milhões então. Contanto que você entregue a mercadoria, 200 milhões não são problema. Nova missão de emprego aceita. Cliente, Orochimaru. E objetivo, obter um par de Sharingan e um par de Byakugan, ambos totalmente utilizáveis. Recompensa, 200 milhões de Ryu. Classificação, classificação S. Bônus de missão, 200 mil pontos de emprego? Senshi olhou para a tela do sistema visivelmente encantado. A boa sorte sempre nos deixa de ótimo humor. Até mesmo a expressão sombria e constipada de Orochimaru agora lhe parecia estranhamente atraente. Ao ver que Senshi havia aceitado o trabalho, Orochimaru perguntou, então Senshi, como você planeja obter o Byakugan exatamente? Nesse momento, Senshi lançou um olhar significativo para Orochimaru e falou em tom enigmático. Talvez libertar a casa secundária do selo do pássaro enjaulado possa conquistar sua lealdade. A partir daí, obter o Byakugan seria uma tarefa fácil. Com essas palavras, Senshi invocou o poder de sua habilidade Karma desaparecendo do local. Ele deixou Orochimaru ali, em choque e sem palavras. Fora do mercado negro. Senshi saiu do espaço distorcido. A história que acabará de contar a Orochimaru era, em grande parte, um disparate. Ele poderia realizar o processo real de forma mais simples. Mas de que outra forma poderia enfatizar o quão difícil seria seu trabalho e justificar aquela taxa exorbitante? Quando você está em campo, precisa inflar sua própria importância. Pense em quão grandioso parecia esse plano, apenas para conseguir 2 pares de olhos que Orochimaru pudesse usar. Isso não merecia uma recompensa de 200 milhões de Ryu? Com isso em mente, Senshi cantarolava uma melodia enquanto voltava para o mercado negro. Obviamente, ele não entregaria o Byakugan ou o Sharingan para Orochimaru imediatamente. Ele pensou em fazer algumas missões menores no mercado negro primeiro e entregá-los depois. O pagamento por essas missões menores não era muito alto, mas até as menores migalhas contam. Nunca subestime o valor das pequenas tarefas, refletiu Senshi. Com isso, empurrou uma porta e disse, Itachi, voltei. Você deve estar entediado depois de tanto tempo afastado. É hora de nos unirmos novamente para algumas missões. Ele estava se referindo, é claro, ao Uchiha Itachi, o nome de peso incrível que estava ali, sem uso. Deixá-lo sem ser aproveitado seria um crime. Mas quando abriu a porta não havia ninguém por perto. Uma sensação ruim se instalou no estômago de Senshi. Seria possível que seu amado parceiro, seu querido irmão de armas, seu colaborador perfeito, Uchiha Itachi, não estivesse esperando como haviam combinado? De jeito nenhum, murmurou ele. Apressou-se para frente e avistou um bilhete sobre a mesa. Pegando-o, leu apenas 4 palavras concisas. Convocado pela organização. Não se preocupe. Atrás deles havia uma pequena marca de corvo. Um olhar bastou para Senshi saber quem havia deixado aquela mensagem. Parecia que o céu estava desabando. Itachi, fugiu? Senshi encarou o pedaço de papel, rangendo os dentes. Aquela preciosa marca registrada havia desaparecido. É claro que sua eficiência nas missões despencaria agora, custando-lhe tempo e dinheiro, tanto em recompensas diretas quanto em pontos de emprego. E de quem foi a culpa? Do Itachi. Aquele cara estava indiretamente privando de sabe-se lá quantos pontos de emprego. Espera, pensando bem, esses pontos eram do Senshi. Então se eles sumiram, significa que o Itachi agora devia a ele essa quantia. Apertando o papel com força, Senshi praguejou. Itachi, como você ousa fugir assim? Você sabe o quanto me fez perder. O quanto você custou à organização? Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Mas Itachi estava sem dinheiro. Não havia como arrancar dinheiro dele. Mesmo assim, Senshi simplesmente não conseguia engolir essa frustração. Por fim, ele tomou uma decisão implacável. Treinaria Sasuke para se tornar o Pokémon mais forte possível. Quando Sasuke encontrasse Itachi, ele se vingaria de verdade, e Itachi aprenderia o significado da verdadeira crueldade. Esse pensamento trouxe um sorriso misterioso ao rosto de Senshi. Se Karin estivesse por perto, saberia que sempre que Senshi sorria assim, alguém estava prestes a ter um dia muito ruim. Enquanto isso, o Itachi exausto havia retornado ao esconderijo da Akatsuki. De repente, um arrepio percorreu sua espinha, como se algo terrível o tivesse atacado. Ele podia imaginar quem era, Senshi devia ter notado sua ausência. Mesmo assim, Itachi não sentia arrependimento. Apenas 3 dias ao lado de Senshi tinham sido mais exaustivos do que todo o seu tempo na Anbu. Mais alguns dias, e ele poderia morrer de exaustão antes mesmo de se reencontrar com Sasuke. Com certeza não quero me envolver com Senshi de novo, pensou Itachi com um pressentimento ruim. Bocejou, deitou-se rapidamente em seu quarto e finalmente caiu num sono profundo que não tinha muito tempo. Senshi tinha suas próprias preocupações, mas Danzou tinha problemas maiores. O quarto Hokage, Namikaze Minato, em sua carreira ninja, completou um número enorme de missões. Mas mesmo considerando a recompensa mínima para cada missão e levando em conta a parte dos lucros que cabia a Konoha, esse lendário ninja de nível Kage acumulou apenas cerca de 100 milhões de Ryu em renda pessoal ao longo de toda a sua carreira. Sim, mesmo alguém tão grandioso quanto Minato ganhou apenas cerca de 100 milhões de Ryu com missões, após todas as divisões padrão e pagamentos mínimos. E no entanto, Danzou havia se apropriado indevidamente de 1 bilhão, 10 vezes isso. O que basicamente exigiu o esforço combinado de toda uma vida de 10 ninjas de nível Kage, como Minato, para acumular. Konoha Divisão Raiz. Um membro do clã Shimura aproximou-se de Danzou, parecendo nervoso. Seu nome era Shimura Ishin, responsável pela expansão do território do clã.
Olhando para Danzou, que estava sentado bem acima dele, Ishin falou com a voz trêmula: Lord Danzou, nosso último pedido foi negado novamente. Danzou franziu a testa com uma expressão de desagrado estampada no rosto. Vendo isso, Ishin acrescentou apressadamente: foi o terceiro Hokage, o próprio Hiruzen Sarutobi, quem rejeitou. Não há nada que possamos fazer. Ao ouvir isso, Danzou socou a mesa com força. Com o estrondo, o tampo de madeira se estilhaçou em pedaços. Lá vamos nós de novo com essa bobagem. Eu servi Konoha nas sombras por toda a minha vida, e é assim que a vila trata o clã Shimura? Furioso, ele dispensou Ishin com um gesto de mão e chamou outro subordinado. Aquela missão que te dei, como está indo? O ninja da raiz, ajoelhado, curvou a cabeça. Lord Danzou, Lord Sarutobi Hiruzen isolou a área para tratar de seus próprios assuntos vitais. No momento, apenas o Zambu tem permissão para entrar. Nós, da raiz, fomos completamente excluídos. A raiva de Danzou aumentou ainda mais. Ele está até mesmo estendendo sua influência à raiz. É isso? Ele disparou. Quero ver o que Sarutobi Hiruzen está tramando. Ele pensa que esta vila é propriedade dele? Dito isso, Danzou saiu furioso e marchou em direção ao escritório do Hokage. Sarutobi Hiruzen, com o cachimbo na mão, pareceu um pouco surpreso ao vê-lo. Em tom amigável disse: Danzou, o que o traz aqui em vez de raiz? Hiruzen, o que exatamente você está tentando fazer? Danzou rosnou, o rosto contorcido de raiva. Faz apenas alguns dias, e você já removeu todos os membros do clã Shimura de seus postos. Rejeitou todos os pedidos da raiz e lacrou todos os locais de missão para os quais planejávamos ir, nos impedindo de entrar. Qual é o seu objetivo aqui, Hiruzen? Isto é Konoha, não a propriedade Sarutobi. Eu ainda não estou morto. Nesse momento, Sarutobi Hiruzen deixou cair sua fachada amigável. Seu rosto ficou frio enquanto dizia: sim, Danzou. Isso é Konoha, não a propriedade Shimura ou sua raiz. Você levou 1 bilhão de rio do tesouro da vila, sem dizer uma única palavra. É 1 bilhão, não 1 milhão ou 10 milhões. Num dia normal, se você pegasse um pouco emprestado, eu fingiria que não via. Até 100 milhões ou 200 milhões, talvez eu fingisse que não visse. Mas 1 bilhão? Mesmo para Konoha, isso é uma quantia astronômica. Omura Mitokado e Koharu Tatani, as duas conselheiras, voltaram seus olhares para Danzou, aguardando sua resposta. Com um olhar fulminante, Danzou insistiu: eu nunca peguei esse dinheiro. Sarutobi Hiruzen deu uma risada zombeteira. Não me importa se você fez ou não, até que aquele bilhão de rio reapareça no tesouro de Konoha, você continuará sendo bloqueado em todas as suas tentativas. E não me refiro a 1 ou 2 dias, refiro-me a um período indefinido, Danzou. Tenha isso em mente. Era óbvio que ele se recusava a recuar. Danzou ficou atônito. Hiruzen estava soando mais como o destemido deus Shinobi que fora um dia, e não como velho a quem se acostumara. Mesmo assim, Danzou acreditava que seria apenas temporário. Estava convencido de que por direito deveria ser Hokage. Se não fossem por certos eventos daquela época, ele reprimiu o ressentimento. Tudo o que precisava era do poder das células de Hashirama. Se conseguisse recriar outro Senju Hashirama para Konoha, mesmo que apenas parcialmente, poderia colocar todo o mundo ninja de joelhos sob seu comando. E então surgiu Hiruzen constantemente tentando frustrá-lo. Prova de que Hiruzen era inadequado para o cargo de Hokage. Com a voz embargada, Danzou sibilou: você vai se arrepender disso, Hiruzen. Em resposta, Hiruzen retrucou: Danzou, eu sou Hokage. Nenhum dos dois cedia. A tensão era palpável, cada olhar penetrante como uma adaga. Nesse momento, Koharu e Omura intervieram. Danzou, desta vez você realmente foi longe demais. Essa quantia deve ser devolvida ao tesouro. Caso contrário, como explicaríamos isso ao daimyo? Danzou se virou para olhá-los, percebendo que praticamente todos os altos escalões de Konoha haviam se aliado a Hiruzen. Sem ver como lutar contra todos ao mesmo tempo, ele saiu sem dizer mais nada. De fato, como Hiruzen havia dito, aquilo era Konoha, não a propriedade Shimura nem a raiz. Se Danzou tivesse sido realmente Hokage, bem, aquele bilhão seria todo usado para Konoha, nem um centavo para ele mesmo. No momento, ele só podia esperar que Orochimaru se apressasse com alguma descoberta. Ele imaginou a cena. Se Orochimaru decifrasse os segredos das células de Hashirama, talvez pudesse despertar as verdadeiras 1000 mãos ou a emergência da Floresta Profunda. Alguma técnica que lhe permitiria humilhar pessoalmente aqueles 3 velhotes. Então todos os seus problemas estariam resolvidos. Uff! Com esse pensamento, Danzou bufou e saiu pisando duro. Sarutobi Hiruzen o observou partir e então suspirou. Danzou estava ficando cada vez mais imprudente. Será que ele já está velho demais para ser controlado? Balançando a cabeça, Hiruzen se virou para Omura e Koharu. Não podemos mais deixar Danzou agir desenfreadamente desse jeito. De volta à raiz, Danzou desferiu sua fúria. Maldito Sarutobi Hiruzen. Desta vez ele até convenceu Koharu e Omura a ficarem do lado dele. Hokage, essa cadeira deveria ser minha. Ele rugiu e vociferou, descarregando sua raiva, mas sabia muito bem que todos os altos escalões de Konoha haviam se voltado contra ele. Se isso continuasse, o clã Shimura e a raiz não teriam espaço para operar. Isso lhe causou uma dor de cabeça latejante. Acenando para um subordinado de confiança, ele ordenou: vá dar um recado a Orochimaru. Descubra como está indo a pesquisa dele. Quando o ninja da raiz estava prestes a partir, Danzou o deteve. Diga a ele também que aconteça o que acontecer, ele precisa apresentar resultados concretos em breve. O subordinado assentiu com a cabeça e desapareceu. Sozinho, Danzou só pôde conter um gemido e depositar todas as suas esperanças em Orochimaru. Se Orochimaru ao menos conseguisse mostrar alguma descoberta preliminar, qualquer coisa relacionada às células de Hashirama, Danzou poderia usar isso para apaziguar o terceiro Hokage. Apenas provar que os fundos foram bem utilizados forçaria Koharu e Omura a recuar, deixando apenas Hiruzen.
e Hiruzen sozinho não seria suficiente para removê-lo. O mensageiro da raiz agiu rapidamente e logo Orochimaru recebeu a mensagem de Danzou. Mas Orochimaru não tinha a menor intenção de atender aos desejos daquele velho. Que piada, exibir algo só para agradar Danzou. Orochimaru sabia perfeitamente que o homem já havia pago aquele prêmio de 1 bilhão de ryu. Ele não tinha mais petróleo para extrair. Por que Orochimaru deveria ficar por perto para lhe dar prazer? Mesmo assim, com os olhos de Danzou sobre ele, ficar muito perto de Konoha agora era inconveniente. Não que Orochimaru tivesse medo dele, mas o velho tolo continuaria a importuná-lo. Além disso, Orochimaru teve uma ideia completamente diferente. Então, ele convocou Kabuto. Kabuto, arrume suas coisas. Vamos embora. Kabuto obedeceu, embora tenha perguntado, intrigado. Lorde Orochimaru, se vamos embora agora, para onde vamos? Olhando para Kabuto, Orochimaru sorriu com desdém. Para Komogakure. Ao ouvir isso, Kabuto ficou ainda mais confuso. Komogakure? O que eles pretendiam fazer lá? Orochimaru, percebendo a pergunta implícita, explicou. Aquele tal de Senshi é realmente conveniente. Ele consegue tudo o que queremos. Mas os preços dele são exorbitantes. Mesmo que tenhamos algumas centenas de milhões de ryu em mãos, do jeito que o Senshi cobra, logo estaremos falidos. Então tem um plano para tirar uma boa quantia de dinheiro de Como. Enquanto Kabuto ouvia, um brilho de entusiasmo surgiu em seus olhos. Ele há muito cobiçava a fruta Yamata no Orochi de Orochimaru. Se o plano de Orochimaru desse certo e eles fizessem fortuna, Kabuto poderia finalmente comprar uma fruta dessas para si. Ansiosamente, Kabuto arrumou suas coisas e partiu com Orochimaru para Kumo. Capítulo 69. Pouco tempo depois, Senshi retornou a Konoha. Sem demora, ele se dirigiu diretamente para o distrito Uchiha. Ao chegar lá, viu seu clone de madeira treinando Karin e Sasuke. O Pokémon Sasuke estava encharcado de suor devido ao treinamento de ninjutsu e não percebeu a chegada de Senshi. Mas Karin, sendo uma ninja com habilidades sensoriais apuradas, já o havia percebido. Ela correu até ele e subiu em seu ombro imediatamente. Senshi sorriu e acariciou os cabelos ruivos de Karin, sentindo seu humor melhorar consideravelmente. Depois de desfrutar daquele calor por um instante, Karin inclinou a cabeça, curiosa. Por que você voltou sozinho? Onde está o outro? No instante em que Karin perguntou isso, a expressão de Senshi tornou-se fria. Itachi. Ele teve que resolver algo em casa e voltou mais cedo. Nem mesmo Karin conseguiu evitar um arrepio ao ouvir o tom frio de Senshi. Ela não fazia ideia do porquê de Itachi ter ido embora, mas só de ver a expressão de Senshi, já dava para perceber que alguém ia passar por maus bocados. Não que ela se importasse se aquele Uchiha Itachi tinha irritado Senshi, ele merecia tudo o que lhe acontecesse. Senshi caminhou até Sasuke e o interrompeu em seu treinamento de ninjutsu com um movimento rápido. Sasuke estava prestes a lançar seu estilo relâmpago, bola de relâmpago, mas antes que pudesse fazê-lo, sentiu-se erguido do chão como uma galinha. Instintivamente, ele estava prestes a revidar, até perceber que quem o segurava era Senshi. Franzindo a testa em sinal de irritação, ele murmurou. Sensei, o que você está fazendo? Então ele percebeu. Espere, você não é o clone de madeira Sensei, você voltou? Ao ver duas versões de Senshi, uma real e um clone, Sasuke ficou empolgado. Embora o clone de madeira pudesse ensiná-lo ninjutsu perfeitamente, ele sabia o quão incrivelmente forte era o Senshi verdadeiro. Na mente de Sasuke, ser treinado pelo próprio Senshi era muito mais eficaz do que ser treinado por um clone. Seu poder cresceria muito mais rápido dessa forma. Sasuke estava prestes a perguntar qual era o novo treinamento que Senshi havia planejado para ele, quando viu Senshi tirar alguns objetos de aparência estranha e colocá-los em suas mãos. Intrigado, Sasuke olhou fixamente para os objetos estranhos. Sensei, o que são estes? Não era culpa de Sasuke ter conhecimento limitado. Essas coisas eram simplesmente bizarras demais. Ele nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo em boatos. Calmamente, Senshi disse a ele, eles vão te deixar mais forte, forte o suficiente para ter uma chance contra Itachi. Ao ouvir isso, Sasuke murmurou confuso, abaixando a cabeça para examinar os itens com atenção. No canto esquerdo havia uma gema verde escura com um raio laranja gravado em seu interior. Tirando isso, parecia uma joia comum. Pelo menos era identificável como algum tipo de gema. Os outros dois eram ainda mais abstratos, dois discos finos e prateados com buracos no centro. Pareciam um pouco com armas, mas eram macios demais para servir a esse propósito. Se qualquer outra pessoa lhe tivesse entregado tais objetos, Sasuke os teria confundido com sucata encontrada em algum lugar. Isso, realmente me deixa mais forte? O ceticismo tomou conta do rosto de Sasuke. Ele não conseguia entender como objetos tão estranhos poderiam ser tão poderosos quanto Senshi afirmava. Mas Senshi assentiu resolutamente, como se estivesse absolutamente convicto. Por dentro, ele fervia de raiva. Sasuke, eu vou com tudo. Com essas coisas, é melhor você dar uma surra no Itachi por me fazer perder um gordo salário. Vou fazê-lo se arrepender de cada escolha que fez. Enquanto a mente de Senshi fervilhava, Sasuke apenas parecia perdido, preocupado que talvez seu mestre tivesse ficado traumatizado de alguma forma após viajar com Itachi. O suficiente para despejar todas essas informações aleatórias sobre ele. Será que Itachi realmente enlouqueceu o Sensei, com medo de que eu o alcançasse se o Sensei continuasse me treinando? Quanto mais Sasuke pensava nessa possibilidade, mais convencido ficava e mais furioso se sentia. Maldito Itachi, eu juro que vou te matar. Senshi, alheio às especulações delirantes de Sasuke, apenas disse, use sua bola relâmpago. Ainda confuso, Sasuke assentiu. Liberação de relâmpago, bola de relâmpago. No instante em que conjurou a bola de relâmpago, algo pareceu estranho. Uma energia misteriosa emanou da pedra do trovão em sua mão e inundou seu corpo. Conforme a bola de relâmpago crescia, a poderosa energia irradiada da pedra a impulsionava ainda mais.
Pela primeira vez, Sasuke percebeu que aquela joia comum era, na verdade, um item precioso capaz de amplificar seu jutsu de estilo relâmpago. Era impressionante, quase aterrorizante. O chakra relâmpago da pedra era tão forte que Sasuke, com suas habilidades atuais, simplesmente não conseguia controlá-lo. A bola de relâmpago cresceu além do seu controle e explodiu, arremessando Sasuke como uma pipa com a linha arrebentada. Ele voou para trás antes de desabar no chão. Só depois de um tempo conseguiu se erguer, reprimindo a dor que lhe consumia todo o corpo. Ele encarou a enorme cratera no chão, esquecendo-se de quão desgrenhado e sujo estava. Seus olhos brilharam quando ele os voltou para Senshi. Sensei, foi realmente o meu jutsu que fez isso? Senshi sorriu e assentiu. Para falar a verdade, ele também estava surpreso e a amplificação da Pedra do Trovão era mais forte do que ele havia previsto. Para Senshi, que já possuía habilidades avançadas com raios, graças ao poder da fruta do raio, aquela pedra quase não fazia diferença, como uma gota d'água em um oceano. Além disso, ele achava inconveniente carregar itens para obter um aumento extra de poder, mas nas mãos de Sasuke causou uma grande mudança. Senshi acariciou o queixo, agora bastante certo de que dar a Pedra do Trovão a Sasuke tinha sido uma boa decisão. A essa altura, Sasuke já havia conseguido mancar até ele, ainda transbordando de entusiasmo. Embora seus cabelos e roupas estivessem chamuscados, os olhos de Sasuke brilhavam de alegria. Ele jamais imaginara que aquela joia estranha fosse tão poderosa. E seu mestre não lhe dera apenas a joia, ele também tinha outros 2 itens peculiares. Antes, Sasuke havia descartado aqueles discos de prata como lixo, mas agora estava tomado pela curiosidade. Se a joia era tão poderosa, talvez os discos fossem igualmente incríveis. Sasuke sentiu vergonha por ter duvidado de seu mestre. Ele se lembrou de sua suspeita anterior de que o sensei pudesse estar quebrado ou enlouquecendo por causa de Itachi. Teve vontade de se dar um tapa só de pensar nisso. Como podia duvidar de um professor assim? Senshi o estava tratando com mais carinho do que um pai trataria um filho. Apontando para um dos discos, Sasuke perguntou animado. Sensei, agora entendi o que a pedra faz. Mas e estes aqui? Senshi deu um sorriso misterioso. A que você acabou de usar se chama Pedra do Trovão. Ela amplifica seu ninjutsu de relâmpago se você a carregar consigo. Quanto àquela redonda, essa se chama Motor Drive ou, digamos, Motor Elétrico. Motor elétrico? Sasuke repetiu perplexo. Era outro nome que ele nunca tinha ouvido antes. Mas a essa altura, ele já havia aprendido que tudo que o sensei lhe dava era garantia de qualidade superior. Provavelmente era mais um propulsor relacionado a relâmpagos. É algo que você simplesmente carrega consigo? Perguntou Sasuke, lembrando-se de que não havia sentido nenhum efeito novo antes. Balançando a cabeça, Senshi explicou. Não, este é de uso único. Para ativá-lo, você precisa quebrá-lo. Quebrar? Embora incerto, Sasuke confiava em seu mestre. Ele agarrou o dispositivo de aprendizado do motor elétrico e o esmagou nas mãos. Ele se estilhaçou em pequenas luzes que penetraram em seu corpo. Uma energia quente e suave começou a transformá-lo por dentro, e até mesmo Sasuke pôde sentir a mudança. Ele inspirou profundamente, tentando outra bola de relâmpago. Desta vez, plenamente consciente de seu fracasso anterior, reuniu toda a sua concentração. Mas assim que a bola de relâmpago se formou, percebeu que algo estava errado. Mesmo com o motor, não havia nenhum aumento de poder óbvio. Confuso, Sasuke deixou a bola de relâmpago se dissipar. Sensei. Ele se virou para Senshi, que apenas riu. O motor elétrico não amplifica seu próprio ninjutsu de relâmpago. Em vez disso, no meio da frase, Senshi formou um enorme e estrondo de trovão em sua mão. O relâmpago, sob seu controle total, era intimidante em tamanho, mas precisamente medido em força. Ele o arremessou direto no peito de Sasuke. Para Sasuke, que não sabia que Senshi havia controlado cuidadosamente o poder do relâmpago, aquilo parecia uma sentença de morte. O medo dominou. Não me diga. Sensei nunca esteve do meu lado? Assim como Itachi. Naquele instante, Sasuke pensou que seu mundo estava acabando. Até mesmo a luz de seu Sharingan pareceu se apagar. Mas alguns momentos depois, ele ouviu a voz de Senshi. Sasuke? Por que você está parado aí? Sasuke piscou confuso e olhou para si mesmo. Eu não estou morto. Senshi quase riu de exasperação. Claro que não. Por que eu te mataria depois de tudo que investi? Seria um enorme desperdício. De fato, as roupas de Sasuke estavam chamuscadas na região do peito, mas seu corpo estava intacto. Não havia sequer um hematoma. Não fique aí parado. Revide, disse Senshi, e logo acrescentou, vendo Sasuke preparar outra bola relâmpago. Nada de ninjutsu. Use taijutsu. Concordando com a cabeça, Sasuke pegou uma kunai e avançou. Mesmo enquanto se movia, percebeu algo impressionante. Ele estava rápido, muito mais rápido do que jamais estivera. Praticamente disparou para frente, canalizando o impulso para sua arma. Ela atingiu Senshi com um estrondo retumbante, enviando um choque pelos braços de Sasuke. Senshi deu uma risadinha. Sente isso? Esse é o poder do motor elétrico. Um jutsu de relâmpago de nível A comum não pode mais te ferir. Na verdade, ele te energiza. Ele aumenta suas habilidades físicas. Um brilho de compreensão iluminou os olhos de Sasuke. Como que acabei de fazer? Aumentar minha velocidade. Com uma expressão satisfeita de você aprende rápido, Senshi assentiu. Radiante, Sasuke então olhou para o disco restante em sua mão, o outro TM. Sem esperar por instruções, ele o esmagou também. Imediatamente, uma enxurrada de informações invadiu sua mente. Sasuke estremeceu com a dor da sobrecarga repentina de conhecimento. Rangendo os dentes, ele suportou, deixando que os novos dados se fundissem em seu cérebro. Soco trovão, esse taijutsu é incrivelmente poderoso, e eu acabei de aprendê-lo num instante? Sasuke murmurou maravilhado. O dispositivo de aprendizado não apenas lhe ensinou o conceito, ele gravou a memória muscular diretamente em seu corpo. Agora ele conseguia executar o soco trovão como se o tivesse treinado centenas de vezes.
Um único dispositivo o salvou do que poderiam ter sido meses ou até anos de treinamento. Sasuke compreendeu quão precioso aquilo era. Se esses dispositivos de aprendizado pudessem ser produzidos em massa, nenhuma vila shinobi se daria ao trabalho de manter uma academia ninja novamente. Bem, exceto Konoha, que provavelmente ainda insistiria em preservar a vontade do fogo. No entanto, para algo tão valioso, Senshi lhe entregou sem hesitar. Tudo que Sasuke precisava fazer era pagar 12 milhões de ryu por ano por suas aulas. Será que o sensei realmente precisa tanto de dinheiro assim? Com o poder que ele tem, ganhar essa quantia deve ser trivial. Por que ele se daria ao trabalho de me ensinar com tanta meticulosidade, me dando ferramentas tão raras? Comovido pela constatação, Sasuke sentiu uma onda de emoção. De Senshi, ele sentiu um calor profundo, um laço. Desde aquela noite do massacre Uchiha, ele não havia sentido nada parecido. Seu coração transbordou de gratidão. Ele começou a pensar que talvez a única razão pela qual Senshi cobrava mensalidades fosse para que Sasuke não se sentisse culpado por aceitar tantos benefícios. O ressentimento anterior de Sasuke, nascido da partida de Senshi com Itachi, o traidor Uchiha, desapareceu. Ele jamais imaginou que quando Senshi retornasse, o presentearia com 3 presentes incríveis. Comparado com aquele homem que ele odiava profundamente, Senshi parecia mais um verdadeiro irmão mais velho. Alheio à turbulência emocional de Sasuke, Senshi simplesmente disse: "Por que você não testa seus novos poderes?" Sasuke reagiu como uma criança entusiasmada que acabará de ganhar um brinquedo novo. Ele reuniu o conhecimento recém-adquirido e ativou o soco trovão. Arcos dourados de eletricidade dançaram ao redor de seu punho direito enquanto ele avançava como uma bala de canhão, atingindo o alvo em cheio. Ele ainda tinha o aumento de velocidade do motor elétrico ativo. Quando combinados, o resultado era mais do que apenas 1 mais 1 igual 2. Bum! Em meio a um estrondo ensurdecedor, relâmpagos irromperam em uma onda destrutiva, quebrando as árvores à frente e derrubando-as em uma fileira organizada. A força do golpe trovejante era aterrorizante. Senshi, observando Sasuke, assentiu em aprovação. Chamando Sasuke de volta, disse: "Ótimo. Agora que você tem esse nível de força, posso parar de me preocupar." O rosto de Sasuke se iluminou, mas uma sensação estranha o incomodava. Um pressentimento pesado o invadiu e, como previsto, as próximas palavras de Senshi o atingiram como um raio em céu azul. "Minha missão em Konoha está concluída. Agora posso partir sem preocupações." Foi como se alguém tivesse jogado água gelada em Sasuke. Ele olhou para Senshi, atônito. "Sensei, o senhor realmente precisa ir?" Vendo a relutância de Sasuke, Senshi bagunçou seus cabelos. "Claro, sou o melhor mercenário da Akatsuki. Se eu ficar aqui, quem sabe quando Konoha pode decidir me eliminar de uma vez só." Sasuke ficou em silêncio. Ele sabia tão bem quanto qualquer um o quão absurdo soava dizer que Senshi temia Konoha. Contudo, se seu mestre tinha motivos para partir, Sasuke não podia obrigá-lo a ficar. Mesmo assim, ele não conseguia esconder o quanto se sentia chateado. Ao longo desses últimos dias treinando ao lado de Senshi e Karin, ele havia feito um progresso tremendo. Ele até passou a gostar da companhia deles. Sasuke se viu sorrindo mais do que em anos. Neles, ele sentia um calor que nunca havia experimentado entre os Uchiha ou mesmo em toda Konoha, o calor de uma família. E agora aquela fonte de calor estava desaparecendo. Buscando uma última desculpa para deter Senshi, Sasuke murmurou: "E quanto às minhas aulas? Sem a sua orientação, não consigo matar aquele homem." Pela primeira vez, o notoriamente reservado Sasuke pareceu hesitante. Mas Senshi apenas disse: "Não se preocupe. Não importa o que aconteça, meu clone de madeira ficará aqui para te ensinar. Contanto que você siga o plano, confie em mim, você será forte o suficiente para dar uma surra naquele tal de Ishini-san. Sasuke não disse nada, embora devesse estar entusiasmado com a promessa de um dia derrotar Itachi e matar o homem que traiu seu clã. Mas seu sentimento de perda ofuscou esse triunfo. Sem dúvida, Sasuke detestava ver Senshi partir. Fazendo beicinho como uma criança, ele estava claramente infeliz com a despedida iminente. Capítulo 70. Karin conseguia sentir claramente o abatimento de Sasuke. Nem era preciso ter habilidades sensoriais para perceber. Ele praticamente carregava sua infelicidade no rosto, e o ar ao seu redor estava carregado de tristeza. Colocando-se no lugar dele, ela conseguia entender como ele se sentia. De certa forma, assim como ela, Sasuke via Senshi como raio de luz que iluminava seu mundo. Durante esse período, além do clone de madeira de Senshi, Karin foi quem passou mais tempo acompanhando Sasuke nos treinos. Observando a dedicação incansável dele, ficou claro que sua fala sobre matar aquele homem não era apenas da boca para fora. Sasuke realmente pretendia dar tudo de si para alcançar esse objetivo. Com o tempo, Karin também descobriu o passado de Sasuke. O irmão mais velho que ele outrora admirava havia, em uma única noite, assassinado pessoalmente todo o seu clã e família. Até mesmo Karin, que havia sofrido maus tratos em Kusagakure, sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Por isso, ela tinha um carinho especial pelo novo aluno de Senshi, que era como um irmãozinho para ela. Se um dia Senshi lhe dissesse que ia embora, mesmo por um bom motivo, Karin sabia que também se sentiria perdida e sozinha. Pensando nisso, Karin olhou para seu irmãozinho com preocupação. Agora é a hora de eu entrar em ação. Ela tinha quase certeza de que, dada a personalidade focada em missões de Senshi, ele não perceberia a turbulência emocional de Sasuke. Sem mim, este lugar vai desmoronar mais cedo ou mais tarde, pensou ela. Essa ideia fez as bochechas de Karin esquentarem de repente, como se estivessem fumegando, mas ela logo afastou o pensamento. Virando-se para Sasuke, ela disse: "Não se preocupe, Sasuke. Se você quiser nos ver, podemos voltar a qualquer momento." Enquanto ela falava, um par de Mangekyou Sharingan eternos carmesins apareceu em seus olhos.
Ao ver isso, o coração de Sasuke deu um salto, e sua dor foi momentaneamente esquecida. Ele reconheceu o estranho padrão, vira algo semelhante nos olhos de Itachi na noite em que seu clã foi destruído. Isso é, o Sharingan? Karin endireitou as costas com orgulho. Sim, estes são os Mangekyou Sharingan eternos. Meu doujutsu me permite teletransportar livremente pelo espaço. Como que para comprovar suas palavras, o corpo de Karin desapareceu abruptamente e um segundo depois, ela reapareceu atrás de Sasuke. Ele se virou bruscamente, olhando incrédulo. Falando em um tom de quem sabe das coisas, Karin continuou. É uma habilidade avançada do Sharingan. Não se preocupe, se você se esforçar bastante, também chegará a esse nível. E existe uma técnica ainda mais poderosa, mas não vou estragar a surpresa. Assim que você desbloquear seu próprio Mangekyou eterno, você descobrirá. De lado, Senshi observava a conversa deles e apenas balançou a cabeça, sorrindo. Ele sabia muito bem como Karin havia conseguido aquele Sharingan. Ela agia como se tivesse treinado incansavelmente para obtê-los, e quanto àquela habilidade ainda mais forte, sem dúvida, ela se referia ao Susanoo. Na verdade, a maioria daquelas habilidades vinha dos truques especiais de Karin. Mas Sasuke, é claro, não sabia de tudo isso. Ele só viu o Mangekyou eterno nos olhos de Karin e seu misterioso teletransporte espacial. Uma faísca de esperança surgiu nele, rapidamente ofuscada pela tristeza da despedida iminente. Ele se curvou novamente com um semblante abatido. Percebendo isso, Karin prosseguiu apressadamente. Quanto a Senshi, seu professor, a habilidade dele é ainda mais impressionante. Embora ele não possua o Mangekyou eterno, ele colocou um marcador de teletransporte aqui. Ele pode aparecer com um único pensamento. Então, se você quiser que voltemos, basta dizer ao seu clone de madeira. Iremos imediatamente. É muito fácil para nós visitá-la, não há problema algum. Karin lançou um olhar significativo para Senshi, que assentiu levemente confirmando suas palavras. Sasuke entendia perfeitamente o quão poderoso seu mestre era, então não era surpresa que ele pudesse ir e vir à vontade. Mas ainda assim o fato permanecia, eles iriam se separar. Saber disso não tornava a aceitação mais fácil, e a tristeza de Sasuke persistia. Ele acabará de receber 3 presentes que o entusiasmaram, mas a onda de tristeza sufocou essa alegria. Assim eram as emoções intensas dos Uchiha, especialmente as de Sasuke. Desde aquela noite em que seu clã foi aniquilado, seus sentimentos se tornaram cada vez mais obsessivos. Ele não era tão extremo quanto se tornaria no futuro, mas a tendência já estava presente. É da natureza dos Uchiha. Ao ver seu semblante triste, Senshi se levantou e bateu palmas. Muito bem, chega de falar sobre despedidas tristes. Vamos comer algo gostoso, que tal? Eba! Karin exclamou, erguendo as 2 mãos antes que Sasuke pudesse responder. Ela estava presa no distrito Uchiha há tanto tempo que estava morrendo de vontade de comer algo gostoso. Ela seguiu Senshi e então fez um gesto para Sasuke se aproximar. Vamos lá. Considere isso uma recompensa por todo o seu treinamento árduo ultimamente. Sasuke esboçou um pequeno sorriso e se juntou a eles. Assim que saíram do distrito Uchiha, Karin perguntou a Senshi curiosa. Então, Senshi, Konoha tem algum prato típico especial? Senshi sorriu para ela de forma um tanto enigmática. Com certeza. Deixe-me mostrar-lhe os arredores. Vamos ao Ishiraku Ramen e experimentar o verdadeiro sabor. Afinal, o Ishiraku Ramen era lendário, nenhum ninja que passasse por Konoha resistia a experimentá-lo. Embora Senshi já tivesse ganhado um prêmio do Ishiraku Ramen em seu sistema antes, visitar a loja de fato foi uma experiência completamente diferente. O Ishiraku Ramen não estava particularmente cheio naquele horário, então os 3 tinham bastante espaço. Depois de se sentarem e fazerem seus pedidos, o aroma delicioso logo se espalhou quando lhe serviram tigelas generosas de ramen. Ao sentir o cheiro, a boca de Senshi salivou. Sendo o restaurante mais famoso de Konoha, o sabor era naturalmente de primeira qualidade. Ele atacou a comida com avidez, devorando 3 tigelas seguidas e até pedindo uma 4ª. Enquanto isso, Sasuke acabará de terminar sua primeira tigela. Observando o apetite de seu professor, perguntou, Sensei, o senhor estava mesmo com tanta fome? Senshi soltou um suspiro profundo. Vendo isso, Karin também o olhou com curiosidade. Lentamente Senshi explicou. Quando saímos, Karin geralmente cozinha para nós. Digamos que é uma experiência. Ele parou de falar com uma expressão de dor ao se lembrar disso. Sasuke podia ser meio lerdo, mas não podia deixar de notar aquele olhar. Lançou um olhar de compaixão para Karin. Sentindo os olhares, o rosto de Karin ficou vermelho como um tomate. Cerrando os punhos, ela fez beicinho para Senshi. Espere só. Um dia minha comida vai ser. De repente suas palavras congelaram. Seu olhar se voltou para a entrada do Ishiraku Ramen. Senshi seguiu seu olhar, notando um garoto loiro e magro de óculos de proteção e bigode, parado do lado de fora da loja, com um olhar levemente invejoso enquanto os observava. Ou talvez invejasse suas grandes tigelas de ramen, ou talvez a proximidade entre eles. Sasuke também ficou surpreso. Aquele garoto que sempre fica em último lugar? Karin disse baixinho. Estou sentindo uma aura familiar ao redor dele, muito parecida com a sua, Senshi. Ela olhou alternadamente para o menino lá fora e para Senshi, mas eles certamente não se pareciam em nada. Será que o garoto era um filho ilegítimo e apenas puxou a aparência da mãe? Antes que ela pudesse elaborar mais teorias, eles ouviram pessoas do lado de fora gritando com o menino. Raposa demoníaca, saia daqui. Quem deixou você aparecer por aqui? É isso aí, vaza. Se você não for embora, a gente te mata. Raposa fedorenta. Some daqui. Algumas crianças chegaram a pegar pedras e atiraram nelas no menino. Ele, por ser pequeno e lento, não conseguiu se esquivar de todas e logo ficou coberto de hematomas. Desanimado, virou-se para fugir, até que Senshi se pronunciou. Sasuke, traga-o para dentro. Embora Sasuke não entendesse o raciocínio de Senshi, obedeceu imediatamente.
Saltou para fora, liberando seu chakra, o Sharingan brilhando, e lançou um olhar fulminante para as crianças que atiravam pedras. Vaza! Seu comando frio, sustentado por um chakra intimidador, os fez fugir aterrorizados. Obrigado por ajudar, murmurou o garoto loiro, olhando Sasuke de cima a baixo. Claro que ele reconheceu o prodígio Uchiha da academia, o garoto popular de quem todas as garotas gostavam. Naruto, sempre ostracizado, achava a popularidade de Sasuke insuportável às vezes. Ele é o tipo de pessoa que eu mais detesto. Com o senho franzido, Naruto murmurou. Por que você me ajudou, Sasuke? Normalmente Sasuke nem se envolveria, sua mente estava focada em vingar seu clã e matar Itachi. Ele também não tinha uma opinião formada sobre Naruto. Mas agora, seu mestre lhe dera uma missão. Então, ele respondeu com uma paciência rara. Minha professora quer te ver. Venha comigo. Capítulo 71. Ao ouvir isso, Naruto olhou com curiosidade para a loja de ramen. Será que é o Iruka-sensei? Não vejo. Sasuke ignorou a pergunta de Naruto. Ele se virou para dentro do Ichiraku Ramen. Disse ele. Embora Naruto ainda estivesse intrigado, ele seguiu Sasuke para dentro, em parte por curiosidade. Uma vez lá dentro, ele finalmente pôde observar o ambiente com calma. Além de Teuchi, o dono do Ichiraku, havia duas pessoas sentadas no balcão. Uma garota ruiva da mesma idade que ele e um jovem muito bonito. Por alguma razão, no instante em que os olhos de Naruto pousaram naquele jovem, ele sentiu uma estranha sensação de familiaridade e proximidade. Como a sensação calorosa que se tem de um membro da família. Ele não era bobo. Um olhar bastava para perceber que aquele homem extraordinariamente bonito era provavelmente o professor de Sasuke. Mas quando foi que Sasuke arranjou um novo professor? Não era por isso que Sasuke era o melhor aluno da escola. Porque tinha um tutor particular? Eu também adoraria ter um professor assim. Diversos pensamentos passaram pela mente de Naruto. Mesmo sendo o Ichiraku Ramen, e Teuchi sendo uma das poucas pessoas na vila que não o olhavam de forma estranha, Naruto ainda abaixou a cabeça ao ver Uzumaki Senshi. Senshi, por sua vez, olhou para Naruto, que parecia inquieto. Por dentro, achava aquilo quase ridículo. Tão cedo na linha do tempo, Naruto ainda era o garoto que se sentava sozinho no balanço, observando os outros serem pegos pelos pais, desejando ter alguém assim também. A solidão e a saudade que sentia eram intensas. Que a vila pudesse tratar o filho do herói dessa maneira era incompreensível. Uma ideia repentina surgiu na mente de Senshi. Sem dizer uma palavra, ele empurrou uma tigela de ramen recém-preparada, intocada pelos ashis, para Naruto. Pode comer à vontade. Parar para mim? Naruto engoliu em seco e seu estômago roncou audivelmente. Ele estava faminto, mas não conseguia acreditar que um estranho estivesse lhe oferecendo comida de graça. Claro, Senshi assentiu com a cabeça. Obrigado, irmãozão. Naruto abriu um sorriso característico, sentou-se no banquinho e começou a devorar o ramen. Não tenha pressa. Senshi deu um sorriso irônico. Se não for suficiente, peça outro. Só não passe mal. Ele se lembrava claramente de que ninguém realmente cuidava de Naruto, então o garoto geralmente sobrevivia com macarrão instantâneo vencido e leite. Era praticamente um milagre ele nunca ter sucumbido à doença e morrido, graças à sua robusta linhagem Uzumaki. Karin observava com um olhar cético, alternando o olhar entre Naruto e Senshi. Ela nunca tinha visto Senshi ser tão gentil com um estranho. Não era nada parecido com seu comportamento habitual. Seria possível que aquele garoto fosse mesmo filho ilegítimo de Senshi? Por que mais Senshi o trataria com tanta gentileza, especialmente quando suas assinaturas de chakra pareciam um tanto semelhantes? Essa possibilidade passou pela sua mente, e ela não conseguiu se conter. Por que a aura dele me parece tão familiar? Ele é seu. Karin parou de falar. Senshi assentiu com a cabeça. Claro que lhe parece familiar. Ele é um dos nossos. Essas palavras chocaram Naruto e Karin. Naruto até parou no meio da mordida. Ambos exclamaram a mesma coisa. Nosso clã? Senshi sorriu e acenou com a cabeça. Naruto Uzumaki, certo? Eu sou Senshi Uzumaki, e está Karin Uzumaki. Entretanto, antes de partir para Komogakure, Orochimaru planejava retornar a Megakure. Ele queria estabelecer algum tipo de projeto gerador de receita antes de ir embora. As pessoas costumam dizer que Orochimaru é astuto, insidioso, cruel e vil. Também afirmam que ele é arrogante e tolo, afinal, ele perdeu mais de uma vez para os irmãos Uchiha. Mas é difícil negar que ele também é um mestre da ciência no mundo shinobi. Ele está perpetuamente pesquisando e desenvolvendo novos métodos. E sua capacidade de sobrevivência é incomparável. Ele é notoriamente difícil de matar. Até mesmo Senshi acha a ideia de matar Orochimaru um pesadelo. Mesmo sem suas 8 vidas extras da fruta Yamata no Orochi, Orochimaru possuía técnicas como a técnica de substituição corporal ao estilo Orochimaru, reencarnação de cadáver vivo, ressurreição da marca da maldição e assim por diante. Agora, com a fruta aprimorando e concedendo-lhe múltiplas vidas extras, Orochimaru era praticamente a definição de barata lendária. Ele era tão hábil em se preservar que ainda podia dar à luz uma criança sintética na nova era e até mesmo enviá-la para estudar em Konoha. É um exemplo perfeito de seus métodos incomparáveis de autopreservação. Sim, ele é astuto, insidioso, possivelmente desequilibrado, mas sua capacidade científica é de primeira linha. Caso contrário, como ele poderia ter inventado tantas coisas inovadoras no mundo shinobi? Afinal, ele até desenvolveu tatuagens. Antes mesmo da vila começar a usar as sofisticadas lentes de contato Mangekyou. E assim ele era melhor do que alguns fósseis teimosos em se adaptar e aprender, especialmente com Senshi. Depois de tantos encontros com Senshi, e tantas derrotas, até um porco teria aprendido uma coisa ou outra. Orochimaru não era um porco, ele era um gênio. A maior habilidade de Senshi é o truque de matar 2 coelhos com uma cajadada só, uma única missão, e de alguma forma ele recebe pagamento de ambos os lados, com ambos os lados se sentindo gratos a ele.
É ridículo. Senshi sempre termina com os bolsos cheios, mas ninguém parece se sentir enganado. É quase incompreensível. Mas Orochimaru havia compreendido o método de Senshi. Se não há demanda existente, crie uma e, em seguida, satisfaça ambas as partes simultaneamente. Essa é a essência da estratégia de dupla exploração de Senshi. Orochimaru queria colocá-la em prática. Portanto, já que ele planejava ir para Komogakure, por que não dar uma passada no esconderijo de Pen primeiro e garantir uma missão de captura de besta com cauda? Dessa forma, ele poderia executar seu próprio plano e ainda receber o pagamento de Pen. Afinal, Komogakure abriga não uma, mas duas bestas com cauda. Agora que Orochimaru estava muito mais forte com a ajuda de Senshi, capturar uma besta com cauda no caminho não parecia impossível. Ainda assim, Orochimaru não conseguia evitar uma sensação estranha. Ele havia se juntado a Akatsuki originalmente para investigar o Shiha Itachi, mantendo-se distante da maioria das missões e raramente interagindo com seu parceiro. Ele nunca imaginou que um dia acabaria solicitando ativamente uma missão da Akatsuki. Mas o que ele poderia fazer? Precisava de dinheiro. Ainda tinha algumas centenas de milhões de ryu, mas, de certa forma, esse dinheiro já estava reservado para Senshi. Porque se você quer que Senshi, aquele que cobra taxas exorbitantes, quase criminosas, faça qualquer coisa, precisa estar preparado para continuar pagando. Ele é como um buraco negro. Uma vez que começa a trabalhar para você, é difícil parar de pagar. No entanto, ele é tão bom no que faz que você não pode simplesmente abandoná-lo. É uma relação de amor e ódio. Assim, Orochimaru decidiu que deveria aproveitar todas as oportunidades para ganhar dinheiro. Se Senshi é o terrorista no mercado negro, Orochimaru pretende ser o mesmo na Akatsuki. Com isso em mente, ele retornou a Ami e abordou Pen com confiança. Pen, disse ele, com a voz baixa, porém resoluta, estou aqui para uma missão. Posso derrotar a besta com cauda em Komogakure. Deixe comigo. Ao ouvir isso, Pen ficou momentaneamente atônito. Ele estava cheio de perguntas. Orochimaru, pedindo para participar de uma missão de captura de bestas com cauda. Ele estudou a figura à sua frente com atenção. Era, sem dúvida, Orochimaru. Aquela voz, aquela postura. Talvez se o rosto do sujeito estivesse coberto, Pen o teria confundido com Senshi, já que era Senshi quem sempre pedia trabalhos. Mas a Akatsuki era notoriamente preguiçosa. Ninguém além de Senshi costumava procurar missões como essa. Será que a personalidade de Senshi era contagiosa? Pen estaria sob um genjutsu. Mas isso era impossível. Ele tinha um Rinnegan, então ilusões visuais não o afetariam. Será que Orochimaru desenvolveu algum genjutsu sonoro chamativo? Confuso, Nagato sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Os membros da Akatsuki eram todos shinobi renegados, cada um com sua própria natureza rebelde. Liderá-los nunca foi fácil, mas desde que Senshi se juntou à equipe, tudo começou a virar de cabeça para baixo. Primeiro, o membro antes mais diligente, Kakuzu, foi forçado a tirar folga, porque não conseguia acompanhar a missão de coleta de Senshi. Agora, até mesmo Orochimaru, alguém que se dedicava exclusivamente à sua própria pesquisa e pouco se importava com tarefas organizacionais, estava se oferecendo para participar de uma missão. E ele queria capturar uma besta com cauda em Kumo, de todos os lugares. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ainda assim, falando através de Pen, Nagato manteve uma postura firme. Komogakure pertence à Terra do Relâmpago. Com nossa força atual, devemos evitar conflitos diretos com qualquer uma das 5 grandes nações. Orochimaru se ofendeu imediatamente. Se eles não fossem lutar contra Kumo e capturar a besta com cauda, não haveria missão, e portanto nenhum pagamento. Isso também significava que não haveria fundos para contratar Senshi para nada. Inaceitável. A Akatsuki deveria se apressar com o plano de captura das bestas com cauda. Estamos muito mais fortes do que antes, insistiu Orochimaru. Além disso, já temos a 3 cauda selada. Se as 5 grandes nações descobrirem, provavelmente reforçarão suas defesas. Devemos capturar pelo menos uma besta com cauda de uma grande nação para ver como reagem. Começar por Komogakure parece o ideal. Nagato ficou em silêncio, ponderando. Estava inclinado a recusar, pois não confiava nas motivações de Orochimaru. Aquele homem tinha várias intenções ocultas. Mas, logicamente, Orochimaru tinha um argumento válido. A Akatsuki, agora fortalecida financeiramente pelos esforços de Senshi e pela anexação de Komogakure, além do rápido desenvolvimento do País da Chuva, era muito mais forte do que antes, forte o suficiente para que o mundo shinobi não pudesse mais ignorá-la. Enquanto isso, Komogakure, com sua diplomacia tipicamente abrasiva, já havia ofendido muitas nações e tinha poucos aliados verdadeiros. Talvez não conseguisse organizar um contra-ataque eficaz contra o crescente poder da Akatsuki. Além disso, o plano da besta com cauda precisava continuar avançando. Por que não aproveitar essa oportunidade para ver como as 5 grandes nações reagiriam? Com esse raciocínio, Nagato assentiu levemente. De fato, eles deviam muito do seu rápido crescimento a Senshi. Esse mesmo Senshi estava sendo caluniado por Obito, também conhecido como Madara, que queria removê-lo da organização. Nagato franziu a testa, pensando se deveria intensificar seus ataques na próxima vez que Madara aparecesse sem avisar, mas guardou esses pensamentos para si e falou através de Pen. Muito bem. Deixarei que você se encarregue de capturar a besta com cauda de Komo. Traga Sasori com você. Ele será seu parceiro. Orochimaru franziu a testa. Sasori? O nome lhe soava familiar. Aquele cara que se transformava em um fantoche humano em busca da arte eterna. Sim, Sasori era teoricamente seu companheiro de equipe designado, mas Orochimaru nunca se juntava a outros membros da equipe em missões, preferindo fazer suas próprias pesquisas. Eles haviam colaborado em uma pesquisa uma vez, mas nunca se deram bem de verdade. Sasori era fã de transformações em fantoches, enquanto Orochimaru era focado em modificações corporais.
abordagens diferentes para a imortalidade. Além disso, Orochimaru queria todo o lucro da missão para si. Por que dividi-lo com Sasori? Então ele insistiu, não preciso de Sasori. Uma única besta com cauda não é motivo para preocupação. Posso lidar com isso sozinho. Nagato, no entanto, pareceu descontente. Não subestime as bestas com cauda, Orochimaru. Mesmo que você esteja confiante de que pode lidar com uma, como abriga duas. E isso sem contar a reação de toda a vila. É impossível você sair ileso. Com a ajuda de Sasori, você estará mais seguro. Além disso, temos uma regra na Akatsuki, operações são feitas em duplas. Nem mesmo Senshi jamais se recusou a isso. Orochimaru franziu a testa. Como eu disse, Sasori e eu não nos damos bem. Isso não só não ajuda, como pode até diminuir nossa eficiência. Nagato manteve-se firme. De qualquer forma, as missões de captura de bestas com caudas sempre exigem equipes de 2 pessoas. Na realidade, tratava-se apenas parcialmente de segurança. O outro objetivo de formar duplas era que na Akatsuki, repleta de ninjas renegados com seus próprios segredos, ninguém confiava completamente em ninguém. Trabalhar em duplas também era uma forma de vigilância mútua, diminuindo as chances de ambos os membros conspirarem para trair o grupo. Notando a relutância de Orochimaru, Nagato prosseguiu. Se você recusar Sasori, terá que esperar. Senshi disse que voltará em breve. Talvez vocês dois possam fazer isso juntos, a chance de sucesso seria maior. Isso fez o coração de Orochimaru disparar. Ele pressentiu o perigo só de pensar em revelar seu plano a Senshi. Tinha um forte pressentimento de que sairia perdendo em qualquer colaboração desse tipo, então recuou rapidamente. Não importa. Eu vou com Sasori. Amanhã, não esta tarde, partiremos. Nagato assentiu com a cabeça sem demonstrar qualquer emoção. Muito bem. Agradeço seu esforço. Está dispensado. Mas as palavras seguintes de Orochimaru quase fizeram Nagato cuspir sangue em choque, quase sucumbindo ao ouvir o Senshi, ali mesmo. Espere um pouco, líder. Ainda precisamos discutir minha taxa de missão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.